Impacto Adesivos Comunicação Visual, de Pacajá. Impacto Adesivos Comunicação Visual, de Pacajá. Impacto Adesivos Comunicação Visual, de Pacajá.
Impacto Adesivos Comunicação Visual de Pacajá. Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando aqui o 39º Podmax, aqui no Estúdio Max. Agradecer a você que está ligado com a gente, obrigado pelo carinho. Transmite aí o nosso link, manda para a galera, para os parentes, para os amigos, para os vizinhos aí, para que a gente possa chegar um pouco mais longe, que a gente possa estar entrando nos lares de cada um, acione o sininho e participe com a gente, tá certo? Quero agradecer de coração primeiro ao Papai do Céu, a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, de estarmos vivos nesse momento, trazendo mais um podcast aqui na nossa mesa. Hoje a gente está com uma pessoa ilustre, que é o nosso grande amigo Santos, que é mais conhecido como Santos do Bom Jardim, vereador eleito nessa eleição de 2024. Como eu sempre falei, nós estamos fazendo um rodízio com todos os vereadores eleitos, para dar oportunidade para os vereadores poderem estar falando das suas ideias. No caso do Santos, que já foi vereador, falar um pouco do que aconteceu na história política dele e falar dos planos futuros. E a gente já fizemos com o Elias, fizemos com o Júnior Nascimento, hoje estaremos com o Santos, na sexta-feira estaremos com a Marta Rezende, na terça-feira com o Leandro Reis, que é o nosso vice-prefeito, fizemos com o prefeito André. Então, assim, o nosso objetivo desse podcast é exatamente isso, de dar oportunidade para os vereadores eleitos que vão legislar nesse período de 4 anos, falar com a sociedade, e você que está do outro lado também conhecer quem são os vereadores que vão estar conduzindo o município de Pacajá na Câmara Legislativa nesse biênio aí de 2024 até 2027, tá certo? Santos, meu irmão, em primeiro lugar, boa noite, obrigado por atender o nosso convite, obrigado por estar aqui, fique à vontade. Boa noite, Ocal, boa noite aos ouvintes, boa noite, meus familiares, lá em Bom Jardim, meu pai, minha esposa Marineide, meus 2 filhos, Matheus e o Marcos, tá? E meus irmãos, no modo em geral. Muito bom. Muita gente que está nos assistindo, Santos, muita gente te conhece, outras pessoas não conhecem nem tanto, Isso, só puxa um pouquinho o microfone para você, só um pouquinho. Isso aí já fica melhor. E a gente vai iniciar o nosso bate-papo sempre, Santos. Eu sempre falo que uma boa conversa, ela gera frutos legais, cara? Então isso é muito bacana. A gente vai ter um bate-papo bacana aqui agora. Em primeiro lugar, eu sempre inicio o nosso podcast querendo saber quem é o nosso convidado. Muita gente conhece, mas eu quero saber quem é o Santos. Fala para nós aí, cara. O Santos, a minha origem, na verdade, eu sou baiano, morei bom tempo em Rondônia do Pará. Meu pai veio para cá, para Bom Jardim Transamazônica, em 89. Eu fiquei em Açailândia, certo? Entendi. E lá eu conheci a Marineide, a qual é minha esposa. Em 96, viemos aqui para Bom Jardim. Temos 2 filhos, o Matheus com 28 anos, o Marcos com 24 anos. São filhos meus que nasceram em Bom Jardim, Então são cidadão pacajaense, cidadão bonjardiense. Tá certo? Então legal, cara. Tá? E aí, meu pai, como acabei de falar, eu já vivia em Bom Jardim, E ali paramos, minha mulher professora, a Marineide. E no ano que chegou, o prefeito era o Zezé. Tá certo? Chegaram em 96. Chegaram antes da eleição de 96? Não chegamos. Depois da eleição. Antes da eleição. Antes da eleição. Tá? Chegamos em fevereiro, de 96 para Bom Jardim. Exatamente. E, como meu pai já morava lá, e vim para Bom Jardim, meu pai morava na Vicinal Chique Elias,
E por lá ficamos. Teu pai tem quantos anos já aqui em Pacajá? Meu pai é um jovem. Meu pai tem 82 anos, vai fazer agora no dia 13 de novembro, se Deus permitir. Tem quantos anos que ele está em Pacajá? O teu pai chegou primeiro que você. Veio pra cá em 89, né? 89, né? Tem muito tempo. Nós chegamos aqui em 87, minha família. 87, praticamente quase, né? Quase a mesma data. 2 anos depois que o seu pai chegou pra cá, o Pacajá tinha se emancipado. O teu pai, eu tenho um grande respeito por ele, é um cara, é um senhor bem, gente boa demais. Se assuste não, que é pique de energia. Nós temos a Equatorial. Experimental, isso, né? É normal. É boa de preço só. Não, ela é boa pra cobrar, ela é boa. Pra cobrar, boa de preço, né? Agora a qualidade não tem, não. Isso. Então, assim, Santos, cara, muito bacana, né? Poder estar conversando com você. E eu até anotei aqui, quero saber de onde você veio. Você é da Bahia, conta um pouquinho da tua trajetória de lá pra cá. Você saiu da Bahia, você não veio direto pra cá já? Não, mesmo da Bahia, né? Eu vim de lá, menino ainda, né? Como o ditado. E paramos na PA-70. Barra de Rondônia do Pará. Nasci em Rondônia também, cara. Foi, tá aí, então ficamos lá um bom tempo. Entendi. E aí de lá pra cá eu morei lá até 89. Foi quando o pai veio pra cá e eu fui pra Sailândia. No caso, quando o seu pai veio pra cá, você não veio com ele não. Veio pra Sailândia. Isso, eu fui pra Sailândia, fiquei lá e vim pra cá já, como eu acabei de falar, em 90. Em 96. Então você ficou lá por 7 anos nessa Sailândia. Isso. 7 anos na Sailândia. Onde a Marineide teve o prazer de me conhecer, né? Minha esposa. Olha aí. Lá onde foi o casamento do Santos. Ela teve o prazer de me conhecer. Ela é de lá? Ela é de Maranhão? Ela é do Piauí, é piauense. Mas morava em Sailândia. Dois nordestinos juntos. Isso é legal, cara. Eu te perguntar quanto tempo você já está aqui, já está falando, a gente está falando sobre isso, né? Já chegou aqui em 96. Exato. E, Santos, qual a tua formação, cara? Eu tenho o ensino médio completo. Ensino médio completo. Isso. Tá. O conhecimento vem. Eu sempre falo que o melhor professor é o mundo. É o mundo. A prática, ela nos prepara para tudo, né, cara? Exatamente. A prática, ela nos prepara. A Marineide, como eu sempre falando dela, ela tem umas 3 ou 4, né? Formação, né? É bom que tu tenha uma professora dentro de casa. Tem uma professora. Né? Agora, aprende. Os meus filhos puxaram a mim, né? Eles puxaram pra mim. Não gosto de estudar. É mesmo? Tá? Normalmente eu puxou o pai, né? Também não são estudiosos. Só trabalhando. Isso, só trabalhando. Mas é muito bom ter uma professora dentro de casa, né, Santos? Não, mas tá. A Marineide, ela é uma peça fundamental em tudo, né? É a base da família, né, cara? Tua esposa, eu admiro muito ela. E daqui a pouco a gente vai falar também que ela também foi vereadora do município de Pacajá. Lá na frente a gente vai estar. A gente vai estar conversando sobre isso. Exatamente. Uma das coisas que eu quero saber de você é o seguinte: qual foi o seu primeiro emprego em Pacajá? Meu primeiro emprego foi no governo da Zuleide, rapaz. Por incrível que pareça, em 97 a 98 eu trabalhei na Funasa, né? A antiga Sucan. Né? No teu tempo era você, era o Bastos, o Macieira, o Solteiro, quem mais? O Bastos era o chefe daqui na época, né? Ele coordenava aqui coordenava, né? Aqui pois mas tu lembra quem tanto era? Era eu, né? Era o Solteiro, o Raimar do Chico Elias. O Ruimar, filho de Chico Elias, que também foi vereador depois. Que também foi vereador. O Ruimar, aí veio o Macieira também já O Macieira sempre foi de Otaré, ele era de endemia, né? De negócio de pegar o mosquito, né? Era essa parte. Mas era vinculado naquela época. Hoje não, hoje separou mais, mas hoje era vinculado naquela época. Aí vinha também o Edilson, né? Aquele Edilson que faleceu, né? Tá? O baixinho. Tá. É mesmo, cara. Tá. Ele trabalha na endemia na época. Isso, aí veio o Gilson, o Sid Clay, né? Que é o Gilson Perforado. Isso, meu amigo. Tá? Fomos criados juntos, né? Aí veio pra cá, veio o Paulão, né? Na época, irmão do pessoal aqui do Paulão. Paulão era o irmão do pessoal aqui. O Abroba, moço. O Paulão Abroba. Isso, tá. Ele lá irmão também. do Colônia. Do Colônia, tá? Então, na época, né, nós fazíamos essa equipe aí. Tá? Cara, imagina esse povo junto. Tá. O meu irmão trabalhou contigo na época? Já tava, o Cirilo? Cirilo, exatamente, né? Ele era também da endemia, ele era de outro setor, que ele pegava o mosquito para examinar. Era na parte mais parada, na área da vigilância sanitária, se não me engano. Exatamente, tá? Entendi, cara. Mas era só um conjunto. Imagina esses meninos juntos, você pensar essas feras juntas. Exatamente. Cara, legal, cara. Então assim, Santos, foi um período bom, você passou um ano trabalhando naquele... Na endemias na época? Isso, foi um ano e pouquinho, eu acho que 1 ano e 2 meses, entendeu? Né? Aí tu parou e foi mexer com outra coisa? Tu não foi? Eu parei, meu pai sempre teve terra, no sinal Chico Elias, né? Aonde eu tinha uma terra lá na época, né? Entendi. E aí parei, né? Fui pra lá, eu fui pro mato, fui pra roça na época.
né? Entendi. E por lá eu fiquei. Veio um período das eleições e apoiamos o Chico Elias, na época da vicinal. Que foi eleito vereador na época, em 96, né? Isso, ele foi eleito, né? E ficamos lá até o ano de 2000, onde, né? Findou o mandato dele. Foi exatamente. Aí foi quando você iniciou, que a gente já está conversando sobre isso também. Uma das coisas que eu ia te perguntar, só afasta o microfone meu. Esse microfone, deixa eu falar pro pessoal que tá em casa assistindo. Gente, eu comprei esse microfone, nós estamos inaugurando ele hoje. É novo, né? É novo. Estamos estreando ele, né? Estamos estreando aqui hoje, inaugurando. E assim, é um microfone que capta muito, aí a gente tem que estar aprendendo a usar ainda, que o bicho é legal. É legal, muito bacana. Santos, cara, o que te levou pra vida pública, meu irmão? Rapaz, assim, são muitos fatores. Né? Como, por exemplo, eu acabei de falar que na época eu apoiei o atual Chico Elias. O Chico Elias, entendi. E ficou algumas promessas dele, né? Algumas promessas que foram feitas. E ele me autorizou, digamos assim, que eu fizesse aquelas promessas, aqueles compromissos. Entendi. E em nome dele. E quando passou as eleições, as pessoas começaram a me procurar. Entendi. E eu comecei a procurar ele. E ele não cumpriu com aquilo. Aí tu ficou meio... E eu fiquei o seguinte, eu sou uma pessoa que quem me conhece, ele sabe que aquilo que eu prometo para cumprir. Eu não sou pessoa de fazer promessa leviana. Não, sei. Tá? E como eu tinha feito aquelas promessas, eu comecei a cumprir. Né? Eu pegava aquele meu salarinho da Sucan que eu recebia na época, tá certo? Entendi. E comecei a cumprir aquelas pequenas coisas. E chegou o período da eleição em 2000, entendeu? Entendi. E aí aquelas pessoas que eu cumpri os acordos do Chico Elias na época, começaram a me incentivar. Por que você não vem candidato? Por que você não sai candidato a vereador aqui pelo Bom Jardim? Que bacana, bicho. O Bom Jardim tinha acabado, tava vivendo um período de um vereador, que era o Jair, tá? Muito ruim, né? Naquela época ele é vereador de... Pois é, é Jair o nome dele, era um agro alto, lembro dele. Isso, tá. Então o Jair fez uma gestão muito ruim, né? E aí pediram, começaram a me incentivar, vem para vereador, vamos te apoiar. E me deram força naquilo. E aí onde eu saí candidato a vereador, primeira vez no ano de 2000. Eu morando em Bom Jardim há 4 anos. É mesmo? Tu entendeu? Entendi. Há 4 anos morando em Bom Jardim, não era conhecido, e sim pelas minhas ações, minhas atitudes, que eu acabei de falar aqui. Só que a endemia te deu um pouco de visibilidade. Isso, né? De visita e tudo. Porque tu ia de casa em casa. Exatamente, né? Entendi. E as pessoas começaram a me incentivar. Vem para vereador que nós vamos te apoiar. E naquele momento eu achei que deveria sair. Sabe que eu vou sair mesmo nesse trem? Eu vou meter cara esse negócio. Eu vou encarar esse trem. Não tem nada a perder mesmo? Nada a perder, já tem 50% que é a coragem, né? Aí na época era o Romildo Rocha, que hoje é eleito vice-prefeito de Anapu. Né? E era o candidato da CEMED, da finada IVA, né? E eu lembro. Eu lembro. E eu me lembro, uma vez nós estávamos na reunião, em uma conversa no gabinete da dona Zuleide, onde o Bastos era o vice-prefeito dela, e aonde eu falei que eu ia sair pelo PTB. PTB. Eu lembro. E quando eu falei, eu vou sair pelo PTB, o Oziel, né, que hoje é secretário de que mexe no esporte, que é o presidente da liga. Exatamente. Ele falou comigo, tu não tem chance não. Cara. Isso aí vai dar o Romildo. Tudo bem, não tem, mas eu vou arriscar nesse Vamos assim mesmo. Assim mesmo, sem chance, né? Como ele falou que eu não tinha. E graças a Deus chegou as eleições e eu me elegi com 100 e poucos votos na frente do Romildo. Eu lembro que o Romildo foi bem votado. Tu lembra exatamente da quantidade de votos que você tirou naquela época? Na época eu tirei 283 votos, empatando com o Dorim de voto a voto. Foi meu Dorinho do PT, se elegeu também. Exato, se elegeu também. Tá? Que é tanto que em 2004 o Dorinho foi ser vice-prefeito do Edmir. Tá? Entendi. E eu consegui me eleger empatando com o Dorinho de voto a voto, 283 votos. Mas em 2000 tu tava no palanque da Zuleide? Da dona Zuleide. Ou no palanque do Pedro? Não, da Zuleide. Da Zuleide, né? Da Zuleide. A Zuleide perdeu, o Pedro ganhou, né? E aí eu me elegi no palanque da Zuleide. Entendi.
Entendi. Aí em 2004 foi o Edmir. Exatamente. É uma história muito bacana, viu, cara? Eu tava puxando o teu histórico aí, a gente analisando e tem que conhecer. Você foi aí, é uma pessoa dentro, politicamente falando, que você tem um respaldo muito grande, Santos. Né? Você saiu em vários mandatos e nunca perdeu o mandato de vereador. Né? Teve uma situação que aconteceu em 2012, que a gente vai falar sobre essa situação também, né? Que você nunca perdeu a política. A tua esposa ficou de suplente na época, muito bem votada contra o Manel, suplente do Manel Tabuleiro, que acabou falecendo, né? Acho que foi o quê? Com 4 meses depois de mandato? Não, parece que 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Exatamente, foi 1 ano e pouquinho. 1 ano e 2 meses, foi 3 meses, porque quando ele faleceu, ela assumiu. Ela passou aí 3 anos e pouquinho como vereadora. O seu filho, em 2020, saiu candidato, tirou 400 e tantos votos. Então, assim, politicamente, tu é um cara muito respeitado e pessoalmente também, você é um cara que respeita todo mundo e tal. Mas, assim, falando politicamente, tu tem uma base política forte, cara. Isso é interessante, Santos. Pois Cal. Em 2003, né? 2004. Não, 2003 eu fui presidente da Câmara. 2003 e 2004. Deixa eu voltar. Pode voltar, fica à vontade. 2003, vou voltar lá para 2002, né? Onde o Pedro Rezende foi prefeito. Sim. Pedro se elegeu, nós se elegemos, fomos empossados em 2001, certo? E Bom Jardim não tinha energia, rapaz. Era energia de motor, né? Aquele motorzinho que ligava. Pois aqui já tinha. Aqui foi em 99, não foi 99 aqui? 98, 99? Isso, a Sorete conseguiu puxar energia pra cá, né? Foi. Em 90. Eu trabalhava com você na época. Isso, tá? Eu ajudei a fazer o levantamento dos postes aqui da Transamazônica e das casas. Certo. Eu e o Marcão, inclusive, vereador Marcão. Certo. Na época, Bom Jardim não tinha energia, né? Era um motorzinho que funcionava até 11h30, hora que encerrava as aulas. Entendi. E quando foi em 2002, foi formada uma comissão. Na época, o Chico Direta era o presidente da Câmara, né? Aqui de Pacajá. Ele foi de 2002 a 2004, 2001 a 2002. Foi. Aí tu foi de 2003 a 2004. 2004, isso. Entendi. E aí o Chico, aí foi formada uma comissão para ir até Belém, reivindicar a energia para Bom Jardim. Da Vila Bom Jardim. Isso, de Pacajá para Bom Jardim. Que aqui já tinha, mas Bom Jardim não tinha, era motor. E na época foi o ex-vereador Jorjão, tá? E o ex-vereador Fernando, vice-prefeito Raimundo Dentista e o Pedro. O Pedro Rezende, inclusive, que era o prefeito. O Raimundo residia no Bom Jardim. No Bom Jardim. De lá. E nós fomos, né? Para Belém, dessa energia, para Bom Jardim. E lá era o deputado federal Anivaldo Vale, né? Que estava, né, nos acompanhando. O Pedro Rezende era o candidato, era o deputado do Pedro. E lá não tivemos êxito. Aí partimos para Brasília, tá? Fomos para Brasília e lá, na época, eu não sei se era o ministro das Energias, rapaz, José Antônio Muniz, alguma coisa assim. Era mais ou menos isso. Era isso aí, né? Sim. E tivemos com ele lá uma audiência com ele, o deputado Anivaldo Vale na época marcou essa audiência. E lá foi, ele bateu o martelo que ia sim mandar ligar a energia de Pacajá a Bom Jardim. Tá. Aí tudo bem. Porque na época a energia vinha de Tucuruí. Aqui não tinha rede alta aqui. Não, era baixa tensão só, né? Era só baixa tensão, aqui não tinha. Isso. De Pacajá pra Bom Jardim não tinha energia, não tinha, era só até aqui só. Só até aqui, lembra? Tá? E aí nós chegamos em Bom Jardim, tá, com essa resposta do José Antônio Muniz, que era o ministro. Que era o ministro, e fizemos uma grande reunião lá e foi anunciado que a energia iria sim de Pacajá para Bom Jardim. E com um pouco período daquele mesmo ano, tá? Tu lembra quanto tempo demorou para chegar lá? Rapaz, é até difícil lembrar aqui, mas eu creio que foi no mesmo ano. O Pedro deve estar ouvindo, o pai do atual prefeito hoje, ex-prefeito, Pedro Rezende. E ele sabe disso, que na época, foi no mesmo ano que ela foi ligada. Já foi ligada no final do ano, pelo mês de dezembro. Entendi. Tá? Mas ela foi ligada em Bom Jardim. Então foi uma das conquistas, grande conquista do ex-prefeito, né? Pedro Rezende, entendeu? Foi essa energia para Bom Jardim. Vamos falar depois das escolas que foi construída lá e tal. A gente vai tocar daqui a pouco no assunto dos benefícios que a Vila Bom Jardim recebeu através do Pedro, na época, e através de você também, vereador. Exatamente. Pedro, de mim e tal. Eu quero só aproveitar e mandar um abraço pro pessoal que tá ligado com a gente. Tem muita gente ligada com a gente aqui na nossa transmissão. Tá o Lúcio, Virgínio, tá o Antônio Fonseca ligado com a gente, o Sérvulo.
teu cunhado não serve, né? Ah, eu sei, eu levo meu cunhado. Tá ligado lá, tal, também o Paulo Alves. Meu irmão, Paulo é meu irmão, né? É teu irmão? É da Vila também? É, lá de Bom Jardim. Não conheço por nome, não. Tá lá, tá. Irenildo Oliveira mandando boa noite aqui. Josielo Silveira, acho que é isso. O João Carlos também boa noite. O Mauro Alex tá mandando boa noite, meu amigo. Estamos juntos, misturado, né? A Maria Aparecida, né? Mandando boa noite. A Ramilda Oliveira Rodrigues, conhece? A Ramilda, tá dando lá boa noite. Arivaldo Malacarne. Tá dando lá boa noite. Arivaldo Malacarne e Ramilda mandam um abraço aí pro nosso parceiro aí. O Arivaldo é um cara que eu tenho um grande respeito por ele, um grande parceiro. E é parceiro teu também, é um cara diferenciado, um grande empresário. O Arivaldo pessoas, né, assim, é indiscutível, né, em falar. Então, é uma pessoa que sempre tivemos aí, nós temos uma amizade, um conhecimento há mais de 20 anos, né? E o Arivaldo é um grande parceiro. E é parceiro nosso, patrocinador aqui do nosso projeto. Exatamente, é pessoa, né? Então é gente boa de Arivaldo. Arivaldo, meu irmão. Sem comentário, né? Então, viu, Malacarne? Sem comentário. Tá? Fica na sua aí, não vai também se empolgar, não. Você não explodir pelas costas, tá? Mas você é gente boa. Essa é boa. Não fala bem não se empolgar. Não. Fica tranquilo aí, tá? Arivaldo, um abraço, valeu. Aldilei Pereira, mandando um abraço também. TV Pacajá, o Branco, né? Que é grande parceiro nosso, que é da TV Pacajá. Não, eu falo direto, a galera do Branco, o Jailson, não é concorrente meu, é nosso parceiro de trabalho. A gente faz a mesma coisa, nós não somos parceiro, não somos concorrentes, somos parceiros de trabalho. Isso é muito importante. Certo. A Ramilda Oliveira está dizendo aqui, nosso amigo Santos, vereador, acredito que você vai fazer um bom trabalho. O Arivaldo tem grande respeito por você, vereador, que isso é bacana. Muito bacana. Daqui a pouco a gente vai estar lendo mais mensagem pessoal, né? O Marcos Oleans, conhece? Cliente da IP, tá falando aqui. O Marcos Oleans é o da IP. Eu sei, lá ele tá dizendo IP. Que você é cliente da IP. Eu também sou, viu? E ele é meu patrocinador também. Então, todo mundo junto, misturado. Vamos fazer o seguinte, cara, eu vou fazer logo um bloco de parceiro aqui, porque a gente tem os patrocinadores, Santos. A gente tem que anunciar esse povo, não. Vamos cortar o patrocínio depois, e aí? O Arivaldo vai lá, corta. Tá assistindo o pessoal aí, o Oleano, essa galera, então vamos anunciar nosso parceiro. Primeiro bloco, tinha 4 blocos de parceiro e patrocinador. Porque assim, cara, eu sou um cara que eu respeito muito os parceiros, muito nossos patrocinadores, porque a gente tá aqui por causa deles. É eles que ajudam a manter esse estúdio. Tem pra você perceber que o negócio aqui não é fácil. É muito. Vamos agradecer a Provinet, seu provedor de internet, a melhor banda larga da região, com certeza. Então agradecer aí o meu parceiro Paulo, o Abemael e toda a equipe da Provinet, tá certo? Manda mais um, Henrique, manda lá. E Sicredi, não é questão de dinheiro, mas questão de parceria e credibilidade. Agradecer nosso parceiro Éder, vai estar aqui daqui um dia com a gente. Fazendo mais um podcast. O Sicredi, a gente tem uma parceria aí, a cada 45 dias a gente faz um podcast com a galera do Sicredi. Agradecer o Sicredi pela parceria. Chama pra frente. Olha aí. Isso aí, tu conhece? Bora falar desse rapaz, né? O Tambori, né? O Malacarne. Meu parceiro. Grande parceiro. Combustível aí em atendimento com qualidade. No posto. Quando você chegou aqui, já era o. Eu esqueci o nome do posto, que era o Dr. Rinaldo já na época, ou não? Era não, né? Não, era Rinaldo. Era Rinaldo ainda, não era? Dr. Rinaldo. Porque... Eu conheço toda a história do Malacarne. Esse posto é o posto Jacaré, que nós chegamos aqui em 87, era o posto Jacaré. Certo. Eu sempre comendo isso aqui. E aí era bem ali, era o Bambu, aí depois passou pro Dr. Rinaldo, ele levou pra ali onde tá o Malacarne, onde tá hoje o Tambori. Aí foi quando o Arivaldo comprou na mão dele. O Arivaldo tá com 20 e poucos anos com o posto Tambori. Arivaldo, meu irmão, obrigado pela parceria, tamo junto e misturado, meu parceiro. Manda mais um, Henrique, pra nós aí. Tem mais um aí. Supermercado Rio Novo, todo dia da economia. Lá você vai encontrar aí secos e molhados, verduras, açougue e muito mais. É só falar com a dona Lúcia e o nosso gerente lá, o Nonon. E com certeza você vai ter um bom atendimento, o menor preço da cidade, tá bom? Chama pra frente, Henrique. Tem mais um. Ali, a IP Auto Centro, confiança, credibilidade e qualidade. Quer dar manutenção do seu veículo, né? A parte de freio, de troca de óleo, filtro, manutenção no motor do teu veículo. É só procurar ali a IP Auto Centro, tá certo? Fechou? Tem mais um ainda ou não? No bloco tem não. Apareceu um negão bonito aí, bicho. Você tá doido. Olha ele aí. O nego bonito danado. Não, todo. Isso é ajeitado, né? Aí ajeitado. Santos, mandato de vereador. Não vamos contar com isso. Vamos dar o que passou. Você teve quantos mandatos de vereador? Olha, eu tive 4 mandatos. 3 assumidos e 1 não assumido, tá? O que aconteceu? Tu vai me perguntar por que você não assumiu? Por quê? Me fala aí, cara. Todo mundo quer saber. Questão contábil. Essa é a verdade.
questão contábil, né? Não teve nada a ver com questão de justiça? Não, até mesmo porque o Santos nunca foi investigado por nada. Entendi. Né? Onde foi que o Santos foi investigado? Questão de desvio de dinheiro, isso, aquilo. Nunca fui. Eu fui presidente por 3 mandatos. Você entendeu? Tá? E eu nunca fui investigado por nada, por opção por nada. Né? Entendi. Não, então, eu sei disso. Né? Então, Pacajá todos sabem, conhece a minha história política. O Malacarne, ele sempre preza o seguinte: eu não tenho vergonha, assim ele fala, não tenho vergonha de apoiar o Santos, pedir voto pro Santos. Porque o Santos ficou 12 anos fora da política. Mas o Santos nunca foi citado em nenhuma corrupção. Isso é fato, Santos. Não é isso? Fato, todo mundo conhece a minha história. Eu sou do meio e conheço a tua história. Então, você conhece a minha história. Houve uma situação de documentação, foi que a gente até comentou sobre isso, né? E aí houve que você acabou não se elegendo. Naquela época você tirou, 2012, tirou 700 e poucos votos, não foi? Tu lembra? Eu vou começar por lá, né? Sim, por sim. 2000. Sim, né? sim. Eu me elegi com 283 votos. Em 2000, aí fui presidente de 2003 a 2004. Isso. Em 2004 eu disputei a reeleição do lado do Pedro Rezende contra o padre. O Pedro, eu era o Pedro e veio o padre. Tu estava no partido lá do Admir, tu não fez palanque. Eu estava no palanque do Pedro. Em 2004. Verdade. Isso. Verdade. E eu me reelegi com 802 votos. Tu saiu de 200 e pouco. Em 83 fui para 802. Caraca, bicho. Tu entendeu? Então 600 votos de diferença. Exato, fui para 802 votos, onde eu alcancei naquela época 5,89 das intenções de voto. Tá certo? Muito bem votado. Para aquela época foi muito bem votado. Muito bem votado. Foi votado parece que 13 mil eleitores e eu tirei 5,89 das intenções de voto. Tá? Entendi. E quando isso em 2004. Aí fui presidente novamente em 2005, 2006. Tá? Porque mudou de gestão, aí tu pôde... você não pode ser na mesma legislatura, né? Mas como era 2004, estava findando uma, em 2005 começou outra. Aí você assumiu novamente a presidência. Novamente presidente da Câmara. E quando foi em 2008, foi que eu saí sem palanque. Foi em 2008, verdade. O Edmir venceu o Pedro nas eleições, né? Em 2008? Por 2 vezes, né? O Edmir venceu o Pedro em 2004. Certo? O Pedro fez um trabalho excelente. Aí surgiu um padre, não sei de onde, né? Tá? E aí conseguiu derrotar o Pedro. Mas o Pedro fez um trabalho excelente. Foi bom que trabalho. na época o Pedro elegeu 6 vereadores. Mesmo perdendo a política, elegeu 6. Elegeu 6. Isso é prova que ele fez uma boa gestão. Exatamente. E na época era só 9 vereadores. Tá? Ele fez 6. 9 vereadores. O Pedro fez 6, o Edmir elegeu 3. Edmir elegeu Solteiro, o Rômulo e Devaldo. E o Dodge, pô? Não, foi o Dodge. Não, Dodge não se elegeu. Foi Solteiro. Não, verdade. O Dodge foi vereador junto com a Zuleide. Com a Zuleide, exatamente. Certo. O Edmir elegeu Solteiro, Rômulo e Devaldo. Eu lembro, foi exatamente. Certo? Tá. E quando foi em 2008, que eu disputei a eleição sem palanque, porque eu votava no Edmir e o Orlando saiu candidato pelo MDB. E eu era do MDB. Verdade. Foi quando o Orlando saiu candidato em 2008 e você não subiu no palanque do Edmir e nem do Orlando. Eu fui meu palanque individual. Aí tirou quantos votos? 700, parece que 88, alguma coisa. Tu perdeu aí uns 20 e poucos votos, mais ou menos, de uma gestão para outra. Isso aqui é aquela coisa. Sem palanque, a coisa não é fácil, né? Sem palanque de prefeito, a coisa não é fácil. Tá? E me reelegi novamente e fui presidente de 2009 a 2010. Mais um mandato de presidente. Mais um mandato de presidência. Em 2012, eu disputei novamente as eleições. Foi onde eu tive um problema contábil, tá? Lá em 2005. Tá? Essa situação foi de 2005, né, cara? De 2005. Tive esse problema contábil lá. Na época, faltou apresentar nota de R$117. Não foi 1.000, não. Caraca, bicho. R$117. O contador perdeu o prazo. E a justiça assim, se perdeu o prazo, já era. Se é até meia-noite e um já não vai mais. O Ronaldo, a situação do Ronaldo Chapéu de Couro, moço, R$172, se não me engano, teve um problema na justiça. Então, e aí foi tão claro que eu não fiquei inelegível. Eu recorri para Belém, lá a segunda instância manteve a perca do mandato, mas me deu meu direito político. Em 2013 eu estava apto a votar, a ser candidato, votar e ser votado. Isso em 2013. Tanto que em 2016 tu votou. Eu vinha candidato a vice do Edmir. Verdade. Tá? Na época, ele foi impugnado, não fui eu. Tá? Eu votei tranquilo. De boa. Sem nenhum problema com a justiça, que eu já tinha resolvido a minha situação. Não demorou. O teu problema não foi, igual tu falou, foi só de perca de mandato e acabou a história. Só isso. Foi só isso. Exatamente. O doutor Júnior aqui foi meu advogado.
tá? E em 2013 voltou todo o meu direito político e eu continuei, tá? Como estou até hoje, apto a votar e ser votado. Tanto que agora você está eleito vereador, proclamado pela Justiça Eleitoral. Exatamente. Tá numa situação normal. Então, cara, muito bacana. Todas as vezes que você saiu candidato, você se elegeu. As cinco vezes que eu vim candidato, eu, Santos, como candidato a vereador, eu me elegi. Essa é a 5ª vez. E você conseguiu deixar a tua esposa suplente, foi bem votada. Isso, tu lembra a quantidade de votos ela tirou? 511 votos em 2016. Em 2020, teu menino tirou 400 e quantos? 457 votos. Nasceu o Matheus, cheguei em cima da hora e falei... Eu lembro que o Matheus já foi na pré-campanha. Inclusive, ele estava no mesmo partido que eu. Ele não subiu no palanque. Exatamente. Ele tava no PSC e você estava apoiando o Chico na época. Isso, o Chico na época. E o PSC foi do André, que o André foi eleger prefeito. Exatamente. E eu era candidato no PSC também. Isso. Onde elegeu o Raimar. O Raimar e o Pompom pelo partido. E o teu menino ficou de suplente. Perdeu por 7 votos pro Pompom. O Pompom. Na época. Exatamente. É uma perca também sem palanque. E foi sem palanque também. Sem palanque. Então, se tivesse no palanque do prefeito, no caso do André, seria outro resultado. Provavelmente sim. Onde as pessoas batiam. Como é que vocês vão votar no Santos se o Santos não está nem em Bom Jardim mais? Na verdade, eu estava em Anapu, comprei uma terra para lá e estava mexendo para lá. Mas nunca fui embora de Bom Jardim. Sempre continuei morando em Bom Jardim, como até hoje eu moro em Bom Jardim. Eu sei. Mas assim, cara, igual como eu falei para você agora há pouco, o teu potencial político na região ali é muito grande, Santos. Né? Não é fácil você participar, você com a tua esposa e teu filho, de 7 eleições e sempre ter um percentual de voto grande, cara. Não é fácil. Só para você ter uma ideia, nessa eleição agora, saíram assim 9 candidatos ex-vereadores. Foram 9. Deixa eu citar o nome aqui. Não, pode falar. Do 9. Aí veio o Mirim, ex-vereador, solteiro. Solteiro tá atrás de mim, por exemplo. O tempo, né? Sim. Mas o Mirim é mais novado. Aí veio o Chico Direta, que acabou de ser vice-prefeito do próprio Chico. A Carlete. Aí veio Devaldo, aí veio o Écio do Bom Jardim, que foi presidente 2 vezes, 2 mandatos. Aí veio o Cleone de Bom Jardim. A Carlete. Aí veio Carlete, né? Aí veio o próprio Aeronaldo. Tá? Dos 9, só tu se elegeu. Aí veio o Santos. Então, desses 9, só o Santos conseguiu se eleger. Então você vê que, né? Para mim é um privilégio. E a base, né? E eu só tenho que agradecer os meus apoiadores, né? Por isso, e pela confiança, né? A confiança que sempre tiveram no Santos, tá? Então é isso aí. Que você vê. Você tem 9 ex-vereadores disputando uma eleição e só eu consegui me eleger. O Santos se elegeu. O último não importa. É vereador. Do mesmo jeito. A caneta pega. Agora estava fazendo contigo ontem. A caneta o MDB elegeu 6 vereadores. O Santos entrou na última vaga, não importa, eu sou vereador. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito que é o primeiro, né? Isso não importa. Eu acabei de falar que em 2004 eu tirei 802 votos, onde eu puxei também muitos candidatos pela minha votação. Entendi. Hoje foi a mesma coisa, o Aécio foi bem votado, aí veio o Edésio bem votado. O Elias. Só que o Elias foi de outro partido, né? Eu quero citar o MDB. O MDB. Não, lá foi. Do MDB foi Edésio. O Aécio. Aécio, aí Edésio. Aí Marta. Marta é PSD. Eu tô falando do MDB. Aí veio a Maria Cleonei. Foi. Exatamente a sequência. Aí veio o Júnior Nascimento. Aí veio o Leandro Carneiro de Nazaré. E veio o Santos com 632 votos. Agora, peraí. Eu estou com 12 anos fora da política. Pesa pra voltar, né? 12 anos fora da política. Pesa pra voltar. Aí você vai e entra no partido desse com muitos candidatos bons, com 6 vereadores eleitos da base do prefeito, aonde um prefeito tirou 83% da votação. Aí você entrar ainda, né? Conseguir se eleger no partido desse aí, na verdade, teria que estar disputando 2 vagas. Os candidatos todos que saíram candidato tinham que estar disputando 2 vagas. Qual eram as 2? A do Dorim, que não veio candidato, e a do Marcão, que era da outra coligação. Verdade. Não era? Verdade. Então, assim, esses candidatos aí que saíram do lado do André, tá? Do prefeito André, tudo pesado. Eles tinham a obrigação de se eleger todos eles, rapaz. O André tá aí, o André se elegeu com 83% da retenção de voto. O André foi um grande parceiro do vereador. Grande parceiro, o André deu oportunidade para todo vereador trabalhar. Não, e assim, no MDB tinha, eu tava contando, né, na época da campanha, a gente faz todos esses cálculos e conversa e tal, e troca ideia. Ô Henrique, tira um pouquinho do grave do meu microfone, bicho. Só um pouquinho que tá dando um socozinho, dando um tiltzinho pra não atrapalhar o áudio das pessoas em casa. Pode tirar um pouquinho do grave do meu.
eu estava comentando, no MDB tinha 6 vereadores eleitos, tinha 4 ex-vereadores e tinha o Aécio, que não foi vereador, mas era um cara forte, tanto que foi o mais bem votado. Exatamente. Quando eu falava para as pessoas antes que o MDB faria 5 vereadores e que se a coligação do Chico não fizesse nenhum vereador, fazia 6, os caras faltavam me bater. Eu falei, moço, é questão de lógica. É lógica, tá aí, né? Questão de lógica. Tá aí. O André conseguiu conduzir um partido, né, com vários nomes bons, é tanto que os mais bem votados foram do MDB. Do MDB. Tá aí, tirando o Elias e a Marta, que foi do PSD, que foi um grande partido, também se elegeu 3 vereadores. Exato. Então, o MDB fez 8 mil e poucos votos para vereador, cara. Exatamente. Então é muito voto, né? Você tá doido. Então, assim, pra ti, que tava 12 anos fora da política, no meio dessas feras, dessas cobras aí, você cobra no bom sentido, claro. Exatamente, né? Entendeu? Então, conseguir entrar, é por isso que eu te falo, que você tem politicamente, você tem um potencial muito grande. Muito grande. Graças a Deus, eu tenho uma boa base na região de Bom Jardim, onde as pessoas acreditam muito, né, no vereador Santos, e provou mais uma vez, né? Mais uma vez que me deram mais essa oportunidade. Mandar um abraço pessoal. O Edivan Oliveira sou testemunho. Edivan é nosso companheiro da Câmara, nosso parceirão, né? Ele tá dizendo aqui, eu sou testemunho da idoneidade do Santos. Então, assim, ele tem propriedade para falar. Exatamente. Que é um cara que estava com você desde o começo. Exatamente, desde o início aí. O Marcos tá dizendo aqui, tá mandando abraço, cara que apoia o povo de Pacajá, foi para Anapu, sempre prezou por nós. Isso é muito bacana. O Orleão é um grande parceiro. O Mauro Alex, calma, meu amigo, Mauro Alex. Isso aí é companheiro nosso, é um sargento da polícia hoje, da militar aposentado, que é o cabo, né? O cabo Frias, como se chama, né? Ele até mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver se, aqui, o Mauro Alex tá dizendo, calma, Max, meu amigo, aqui é o cabo Frias, tô com mais de, deixa eu ver aqui, meu amigo Santos, né? Juntos e misturado, abraço. Ele tá ligado com a gente, ele tá mandando mensagem pra gente, tem muita gente ligando, o Antônio Rodrigues. É o gordo, né? Meu amigo queima bode. Eu chamo. Aqui, manda um abraço pra ele bem aqui nessa. Meu amigo gordo, tá? Obrigado, meu amigo. Tamo junto. O gordo. O gordo da raia. Nós temos uma forma carinhosa de chamar o outro. É de queima bode. Né? Só eu e ele. Só eu e ele que sabe por quê. Queima bode, meu irmão. Um abraço. Depois eu vou te contar. Amanhã é uma conversa legal. O Paulo Alves, salve, Cal. Somos amigos das antigas aí, porém ficamos aí 2 décadas sem nos vermos. Foi uma surpresa chocante quando eu estava com o secretário Litão na Secretaria de Agricultura. Um cara bacana. O Paulo Alves é um cara gente boa, grande parceiro. O Walter, meu irmão, né? Exatamente. O Paulo é teu irmão. Um cara gente boa. Né? O Walter Moura, estamos ligados. É teu irmão? A família tá toda ligada. Agora não ligue não pra ver. A Edilene Santos, meu amigo Santos, José Mário. José Mário lá de São Paulo, um amigo meu de lá de São Paulo, né? Cara, acho que é ele aqui. Tá aqui, aquela em Sampa, ligado aí no Podmarks, rapaz. Isso, aí em São Paulo, um amigo meu. O Edivan Oliveira tá mandando parabéns pra você, né? E deixa eu ver, tem mais gente mandando. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui as nossas mensagens, a gente vai estar. E dou uma olhada no meu zap também, que chega muita mensagem no zap, porque senão o povo me bate, cara. Se eu não mandar mensagem pra esse povo aqui, o povo briga comigo. Deixa eu ver aqui, bora lá. O seu primeiro mandato aí foi em 2000, né, Santos? Foi em 2000, né? Foi pra ti, cara, uma experiência nova, iniciando. Qual é a diferença do Santos político de 2000 para hoje? Olha, eu vejo assim, né, a política velha, né, no caso, né, vamos falar em costumes, né, costume velho e o novo, né, os velhos ficou pra lá. Vamos voltar lá do início, assim, falando assim, trabalhei com Pedro Rezende, né, o ex-prefeito Pedro Rezende, o atual pai do prefeito, né, hoje, e como presidente da Câmara, eu creio que o Pedro não tem nada a falar, não. O Santos, como presidente, tentou segurar algum projeto para atrapalhar o município, isso eu nunca fiz, nem com Pedro, nem com o padre, você tá entendendo? Dei 2 vezes posse ao padre, porque as 2 vezes eu fui presidente da Câmara. Pois é, né, cara? E você sabe que o presidente é quem imposta o prefeito, né? É engraçado, né? Você impostou o padre 2 vezes. 2 vezes. Aí eu vejo falar hoje, Ave Maria, o Santo é o bicho-papão. É o bicho-papão da Câmara aí, que não sei o quê, que... Meu amigo, pelo amor de Deus, as pessoas que têm essa convicção aí, essa imagem negativa do Santos, é muito fácil. Esquece isso, mas... Vá lá, converse com os funcionários da Câmara. Veja como foi o Santos como presidente da Câmara.
Tu entendeu? É só chegar a perguntar pro próprio Edivan, tal, o Wilson, Vigia, a Luciana, mulher do Oziel, e no caso todo, a dona Vania, né? A dona Vania. Então é conversar com todos. Como foi o Santos como presidente da Câmara aqui? A Cleide, a filha do Chico Direta, tá? Que eu tenho certeza que ninguém deles vão falar. O Santos foi um presidente. Ninguém vai falar isso. Então hoje tem aquela imagem, Maria, o Santos é o bicho papão. Não. Quem fala isso aí querem manipular. Querem manipular a cabeça de algumas pessoas. Essa é a verdade. Ou talvez queria algo que você opinou pela coisa certa. Eu não sei, né? Porque assim, quando o cara chega a falar isso aí, todos os ex-vereadores que trabalharam comigo sabem como eu conduzia a Câmara. Eu sei. Todos sabem disso. Então não adianta aquela pessoa querer hoje botar na cabeça das pessoas: não, o Santos tá vindo aí, Maria é um bicho papão. Eu não. Eu fui parceiro dos prefeitos. Eu jamais atrapalhei prefeito, tá? Em segurar projetos, tá? Nunca atrapalhar a gestão fluir. Nunca atrapalhei o Pedro como prefeito, a tua gestão do padre, nunca atrapalhei como presidente da Câmara, o padre como prefeito, nunca, tá? Nunca cheguei a barrar projetos, segurar para que não fosse aprovado, nunca. Então isso aí pessoas que estão falando isso aí, é conversa leviana, tá? Às vezes querer se promover, né, com o nome do Santos, essa é a verdade. Fala por eles que o Santos é diferente. Cristiano lá do Bom Jardim tá ligado com a gente. Cristiano é parceiro da gente. Gente boa, cara parceiro, Pezão. Pezão? Pezão do membro, eu chamei ele Pezão do membro. Pezão foi. Nós fomos companheiros de sala de aula lá em Rondônia do Pará. É mesmo, cara? Tá. Nós somos de lá, de Rondônia, tá lá. Nós era menina, né? Adolescente, nós dois. Pezão muito ruim de escola, muito ruim de aula. Pezão era muito bom de cachaça, desde novinho, né, Pezão? Pezão, você tá ouvindo, né, Pezão? Você tá ouvindo, né? Então essa é a verdade. O Pezão, ele foi colega do meu irmão, também de Cirilo, meu irmão. Eu não sei se tu conheceu o Cirilo em Rondônia, mas o Pezão... Lá não, eu vim conhecer ele aqui. Agora Pezão, nós estudávamos tudo na mesma escola, eu mais ele. Cara, nós matava a hora pra ir pra zoeira, mais ele, né, Pezão? Você sabe disso, tá? Tá te entregando aí, viu, Pezão? Eu não tenho culpa, não. Eu conheci todo ele, o Pezão, Delvanito, aquele pessoal que eu conheci, os irmãos dele, tudo. Lá em Rondônia. Isso é muito bacana, cara. Manda um abraço pro pessoal que tá ligado com a gente. Deixa eu ver aqui, o Alan, né, um grande parceiro nosso, tá ligado com a gente. Tem muita gente mandando mensagem. Deixa eu me ver aqui, rapaz. Vamos pra cá, Santos, me dá essa caneta bem aqui. Eu tô só com uma. Tu tem a mesma mania que eu, né? Ficar com a caneta na mão. Tem água aí, cara. Fica à vontade aí. Eu ia te perguntar em relação à presidência, né? Quantas vezes você foi presidente, mas você foi presidente, já falou, por 3 mandatos, né? Vamos falar um pouquinho da questão do concurso. Como presidente da Câmara, você conduziu, acho que 2 concursos, né, Santos? Sim. Vamos falar um pouquinho dessa parte? Foram 2 concursos, né? Na época, o Edmir, ele criou, no caso, 3 concursos, né? Entendi. Foi nulo, foi nulo, e 2 entrou em vigor, a qual eu fui presidente, né? Presidi, tá? Esses 2 concursos de funcionário público, e mais um também, que efetivamos na época, os ACS. Na época, a ex-vereadora Carlete era a presidente do pessoal dos ACS aí, e foi presidido por mim. Então os ACS foram efetivados na época sem concurso público. Que foi uma lei criada no município. Exatamente. Para efetivação dos ACS. A qual foi efetivado os ACS na época, né? Sem precisar de fazer concurso público. Tá? Então foram efetivados na minha gestão, né? Como presidente. Então 2 concursos públicos e a criação e aprovação dos ACS, né? A efetivação dos ACS, tá? Na época. Exatamente, referente. Aí foi feito algumas coisas aqui, só ler aqui também. Aí foi criada a Secretaria do Meio Ambiente naquela época, em 2004. Você entendendo? Entendi. Também na nossa gestão. Tu estava como presidente. Exatamente, né? E foi criado também em 2005 a criação do serviço ao idoso. Tá certo? Essa lei foi criada em 2005. 2005, né? Exatamente, tá? Na época também eu era presidente. Tu estava como presidente da Câmara. Exatamente, então... Em relação àquela questão da cedência do prédio do município para a justiça. Para o judiciário também, quando eu era presidente da Câmara. Só que a lei falava o seguinte: tinha um período, parece-me que de 1 ano, alguma coisa assim, tá? Se porventura eles não construíssem,
o prédio, tá? Que voltaria novamente para o município. Para o município. E tá, então fizemos na época o projeto foi doado para o judiciário, Entendi. a comarca de Pacajá, aqui o prédio, aqui o hosta, alguma coisa assim, você está entendendo? E como estipulou o projeto, o período de ano, eles não construíram, então voltou novamente para o município. Para o município. Exatamente. Então hoje o prédio foi doado para o judiciário, mas eles não cumpriram, né, o período de construção, então hoje passa a ser novamente do município. Mas aquele terreno, o prédio continua do município, então continua do município. Uma cedência. Exatamente. Mas é uma cedência. Tá? É aquela coisa, estão usando o prédio, mas não é do judiciário, é do município. Ele tá usando só. Exatamente. Tem mais Aí dispõe também do serviço, tá? Eu acabei de falar do serviço do idoso, né? Que foi criado em 2005. Uhum. Aí vem também isso aqui é do idoso também, novamente, tá? Aí vem também a restauração, tá? De cargos e carreira da funcionário da prefeitura, que foi criado também em 2005, certo? Quando você ainda estava presidente? Era presidente da Câmara. Quando era presidente da Câmara. Exatamente. Aí, cargos e carreira da Prefeitura Municipal de Pacajá, mesma coisa, estabelece, tá? As normas gerais, tá. Isso aí é também em 2005. E também em 2005 foi criado, tá? A denominação da Secretaria Municipal de Agricultura. Tá? Isso também na minha gestão como presidente. Tá? Eu lembro, 2005. 2005, exatamente. Se não me engano, foi 2005. Era verdade, foi 2005. Tempo da 2005, exatamente. E também a instituição, tá, das entidades executivas de trânsito. Na época, né, foi criada. O Demutran. Exatamente, o Demutran já em 2009, na minha última gestão de presidente. Eu lembro, eu fui secretário de Cultura na tua época, eu fui secretário de Cultura de 2005 a 2008. Nós criamos a exposição agropecuária, a cavalgada, eu lembro que a gente estava junto naquele tempo, entendeu? Exatamente. Eu lembro muito bem disso. Até veio o pessoal, a uma época, pedir que a Câmara fizesse um documento de doação do terreno, você falou agora aqui do Parque de Exposição. Parque de Exposição, e eu, expliquei para o falecido Gonzaga na época, que nós não podíamos doar porque aquilo era do INCRA. É verdade. Então a Câmara não poderia doar ali foi comprado, Santos, pela Zuleide na época. Isso, aquele terreno ali em frente à Boca Rica. Isso. Mas a Câmara não poderia fazer a doação porque era do INCRA, do órgão federal. Então eles correram lá em Altamira e conseguiram a doação pelo INCRA. Aquele pedaço lá da Casa Nacional Rural. Exatamente. Tá? Entendi. Aí temos aqui mais aqui o quê? Temos a instituição do ano da criação do Cacau, projeto de lei também, que foi da autoria do vereador Santos na época, que isso foi em 2010. Vila Nazaré. Isso, foi criação do Bom Jardim Nazaré. Tá? Isso em 2010, tá? Que foi onde foi instituída aquela questão do evento. Isso, tá? Entendi. Aí fica denominada aí também a criação dos nomes da rua de Bom Jardim. Tá? Então foi tudo mapeada na época, nome de rua por rua, que foi criado também através do vereador Santos na época, tá? Hoje a Vila de Bom Jardim, eles falam muito nome, que não existe, né? O nome, na verdade, são outros daquilo que as pessoas falam, né? Mas tá tudo aqui, ó, os projetos de lei, rua por rua, Isso é muito bacana, entendeu? Cara, muito bacana. Tu, Santos, conseguiu prestar um bom serviço na época como vereador e continua prestando, né? Vai continuar prestando novamente agora como vereador. Tem mais um Essa aqui é o que nós acabamos de falar do prédio, né? Autoriza a doação do terreno do Tribunal de Justiça do Estado, foi isso aí, que eles perderam o prazo, não construíram e hoje voltou novamente para o município. O município de Pacajá. Exato. Cara, muito bacana. Manda um abraço aqui pro Jurandir, cara. Chama o Jurandir Baião, que tá ligado. O Jurandir é amigo da gente, né? Tá ligado lá com a gente lá, é um grande parceiro. Agradecer o Jurandir, cara. Questão do concurso, já falamos, né? Concurso público, que você foi um dos caras que estava na frente na época desse concurso. Henrique, vamos fazer mais um bloco de parceiro aí, pra gente dar uma diminuída. O lanche já chegou, rapaz. Esse cabo come. Eu não tô com fome, não. Não tá com fome, não. Daqui a pouco você vai ter fome. Manda lá pra nós lá. Vai lá. Agradecer a Sabiá Dourado, a força do Nelore, né? Melhoramento genético aí é com o nosso parceiro Fabrício Hipólito ali da Sabiá Dourado. Fabrício, meu irmão, obrigado pela parceria, tamo junto e misturado. É Sabiá Dourado, se quer comprar um boi PO aí com qualidade, só procurar a Sabiá Dourado, nosso parceiro Fabrício. Manda mais um, Henrique. Aí, K-Center, peças e serviços. Nosso parceiro Argenson, ali no bairro Tosete, na Transamazônica. Agradecer o Argenson e a K-Center, né, pela parceria. Lá você vai encontrar aquela manutenção no teu veículo, no motor, troca de óleo, troca de correia dentada e muito mais na manutenção do seu veículo, na K-Center, peças e serviços.
Tem mais um? Aí, pais e filhos, clínicas odontológicas e harmonização facial. Doutora Janaína e doutora Rose, um abraço. Tamo junto. Quer dar aquela mudada no visual, dar um tapa no visual, melhorar a sua estética bucal? É só procurar aí a Clínica Pais e Filhos, aí, clínicas odontológicas e harmonização facial. Tá certo? Tem mais um? Tem mais um. Conhece esse rapaz aí? Esse rapaz foi secretário de Agricultura aí. Agropecuária, líder de campo, compromisso como do campo. Celso, né? Doutor Celso, gente boa. Ele foi secretário de Agricultura no tempo do Pedro Rezende. Isso, o Celso hoje ele tá com um grande empreendimento, ele tá vendendo hoje a melhor cerca elétrica do mundo. Ele vende as Nova Zelândia. Grande parceiro ele. Um grande parceiro, o Celso. Então agradecer o Celso, né? Quer comprar aí vacina pro teu rebanho, tem ração, tem muito mais agora chegando na exposição agropecuária. Lá tem botas, tem calças, caltra e muito mais ali na Agropecuária Líder de Campo, tá bom? Fechou? Tem mais uma CIA de construção Pimentel, a casa da sua casa. Procura nosso parceiro dali. Lá você vai encontrar da base ao acabamento ali na CIA de construção Pimentel, um grande parceiro dali. Dali, meu irmão, obrigado pela parceria. Tamo junto e misturado. Foi. E agora apareceu um negão bonito na tela aí. É nóis aqui. O cabo ajeitado. A efetivação dos ACS, nós falamos, né? Santos, deixa eu só marcar aqui pra gente poder comentar. Você foi eleito em 2000, 2004, 2008. Cara, vamos falar um pouquinho sobre a questão dos benefícios, né, que você conseguiu lá para a Vila Bom Jardim. Tem muita coisa, você como vereador, né, tem coisas que não foi, que você sabe que não vai tudo, mas você foi um cara que buscou muitas coisas bacanas para a Vila Bom Jardim. É a questão do terreno do cemitério, o lixão, né, tem a questão do muro da escola, a creche, tem muitas coisas aqui que você poderia estar falando. Pois é, rapaz, voltando lá no governo do Pedro Rezende, né? A escola Antônio Tosetti, ela não tinha muro, era de madeira, né? Cerca fechada de madeira. Santos, só me tirou uma dúvida rapidinho. Quem construiu aquela escola, a primeira construção dela, foi no tempo da Zuleide, foi no tempo da Timi, foi no tempo do Pedro? Quem construiu aquela escola? Ou já tinha antes? Eu creio que quando eu cheguei em Bom Jardim ela já existia. Já existia? Já, tá. Eu não sei se foi a Zuleide ou se foi o Pedro na gestão dele, né, anterior, eu não sei. Eu só sei que ela não tinha muro de tijolo, era cerca, né, de madeira. E na nossa gestão, apresentei o requerimento e o Pedro, né, atendeu, certo? Onde o Pedro murou, né, a escola Antônio Tosetti. Teve a passarela também da escola lá aqui. Aí já no governo de Edmir, apresentei outro projeto pedindo, né, a construção da passarela, a qual foi feita também, tá? Entendi. E também no governo de Edmir foi feito outro requerimento meu, pedindo que comprassem uma área para o lixão, tá? E para o cemitério, que não existia, já estava enterrando. Não tinha área do lixão, né? Não tinha e já estava enterrando cadáver em cima de cadáver. Então aonde o Edmir comprou essa área lá para o lixão e para um novo cemitério. Aí depois em seguida veio uma outra área para a construção da creche, que foi comprada também e feito, né, a creche lá na Vila de Bom Jardim. Então assim, isso aí sempre foi requerimento do vereador Santos. E quando alguém fala assim, às vezes a pessoa fala, mas o Santos, o que foi que o Santos fez? Pelo amor de Deus, o vereador não é executivo. Não executa. Não, quem constrói é o executivo. São requerimentos. Exatamente, mas a gente tem buscado junto ao executivo. Temos 2 quilômetros de asfalto, ele falou, ambulância. Em 2006, o Pedro não era prefeito, mas nos acompanhou. O Pedro que eu falo, o Pedro Rezende, nos acompanhou em Belém, a qual, né, foi solicitado. Eu solicitei para o governador Jatene na época, tá certo? Foi o Jatene, não foi o Gabriel. Tá? Era o Jatene na época, 2006. Pois é. Jatene. E aí ele liberou para Bom Jardim 2 km de asfalto, tá? Até assim, por questão de lerdeza do governo Edmir, perdemos uma parte desse asfalto, mas foi uma parte ainda, tá? Entendi. A deputada TT na época nos liberou para Bom Jardim uma ambulância, tá? Em 2005. Por sinal, em 2006 eu apoiei a TT em Bom Jardim, ela tirou 1.258 votos. Dentro do Bom Jardim, cara? Dentro do Bom Jardim, tá? Então assim, cara, por virtude daquele asfalto e da ambulância, consegui algumas litros de óleo diesel para as vicinais, também com ela. Entendi. E na época o deputado Mário Couto, tá? Nos ajudou muito a questão de combustível para as vicinais. E teve um apoio também que você buscou, foi a questão do destacamento da Polícia Militar lá, na época não tinha? Na época também do governo Pedro, né? Na época que o Pedro era prefeito, conseguiu levar para Bom Jardim destacamento da Polícia Militar que não tinha, onde até hoje, né, reside lá, tá certo? Então entendi. Foi conquista nossa na época, tá certo? Entendi. A questão teve uma perfuração do poço artesiano? O poço artesiano eu consegui ele no governo do Edmir com o deputado Domingo Juvenil pela um convênio da LEPA com a Associação de Moradores da Vila de Bom Jardim, tá? Assim, quando eu saí deixei a gestão de vereador,
em 2012, ele funcionava. Né? O poço. É o poço, né? Ele foi 207 metros de fundura. Ele funcionava. Era ali próximo do colégio, atrás né? da escola, Atrás da escola lá. Isso, tá? Lembro. Aí veio outros vereadores e conseguiram dar fim no poço, até a fiação deram fim, né? Essa é a verdade. Hoje o poço não funciona mais. Complicado. Mas foi conseguido na época, através de mim, com o deputado Domingos Juvenil, um convênio da Alepa e a Associação da Vila de Bom Jardim, da Vila de Bom Jardim. Legal, cara. Eu quero mandar um abraço para o Oswaldo Nascimento, irmão do Orlando Nascimento de Altamira, um grande parceiro nosso. Boa noite, meu amigo Calmax. Parabéns, vereador Santos. Você é um grande nome na política pacajaense. Tu conhece o Oswaldo? Ele tem até uma deficiência na perna, o irmão do Orlando Nascimento, pô. Acho que devo lembrar longe dele lá, né? Um grande parceiro nosso. Ele morou alguns anos em Pacajá, hoje ele mora em Altamira. Eu tenho um centro acompanhar dele. A Adilene está dizendo Santos aqui, parabéns para você, ser este grande vereador, tem minha admiração, né? O José de Suanta, meu abraço aqui. Ribamar Vieira, nosso vereador, que Deus abençoe sempre, estamos junto. O Elias Brito, menino Santos do Bom Jardim. Vai ser grande vereador. Eu tenho certeza que o Elias será um grande vereador, né? Ele é um menino bom, cara. Eu fiz um podcast com ele aqui, eu gosto muito dele. Pois é, tá. E assim, claro, quando entra assim novo, entra com todo o gás e tudo, tá? Eu sei que vai fazer um bom trabalho. Obrigado, Elias. Tamo junto, meu amigo. Exatamente. Tem mais aqui. A Joelma Barbosa, isso aí tem meu respeito. O Vinícius Torres, um abraço aí, tio Santos, que é seu sobrinho, tá mandando tio Santos. Meu sobrinho mora em Goiânia, rapaz. Goiânia, tá ligado lá. Tu conhece Jailson Pereira, rapaz? Jailson Produções. Opa, boa noite, estamos juntos. Jailson, meu irmão, um abraço, boa noite. Josi Braga também mandando boa noite. Estamos ligados, Bom Jardim Santos, Bom Jardim mandando abraço. Eu já jantou, rapaz. Boa noite, Calmax. Esse é meu vereador. Lá do 38 Norte, né? Eu tava lá no 38 Norte, tem um aniversário da menina lá, eu fui lá até fazer a cobertura. Vai ter um casamento lá agora, sexta-feira, viu? Do irmão dele. Olha. Do Pelezinho. Tamo lá, vamos lá. É o casamento do irmão dele aqui? Sexta-feira. Rapaz, eu já tô, cara. O teu irmão vai casar, você não convida, você não me convida, cara. Tô convidando, já tô, tá? Tô convidando aqui, tá? Aberto o convite aí, vamos lá. Bora convidar, cara. Brincadeira, não tô, meu irmão. Obrigado pela parceria, tamo junto sempre. Falando agora em relação ao terreno, tem mais alguma coisa, Santos, no Bom Jardim que você, né, que você foi um dos caras que buscou dentro da vila, cara? Assim, vamos falar um pouco da vicinal, né? Eu vou citar a vicinal do Chique Elias, por quê? Porque eu sempre tive terra na vicinal do Chique Elias, né? Meu pai sempre morou na vicinal Chique Elias. Você ainda tem terra lá ainda, não? Não. Tem mais não, né? Não. Meu pai vendeu lá, hoje tá no 25 lá, e eu também vendi, tá? Hoje eu tô com terra no município de Anapu. E a vicinal do Chique Elias, lá tinha 3 pontos caóticos, digamos assim, difícil. Tá? Primeiro, a ladeira do Pedro Camacan. Quem mora no Chique Elias conhece muito bem a ladeira. Eu conheço do pastor. Não, o pastor já está muito lá dentro. Pois é. E aí a ladeira do Pedro Camacan era muito difícil aquela ladeira. Aí conseguimos baixar mais ela, desviar ela, né, na época, mais por baixo ali, pegando a parte do lote do Jorge Costa. Tá? E aí lá na frente tinha o Barro Roxo, aonde até burro. O pessoal do Chique Elias que tá ouvindo sabe disso, que eu tô falando a verdade. Eu sei qual é a história. Até burro atolava naquela ladeira. É mesmo, cara? Até burro atolava. Muito alta lá por cima, um barro roxo. E eu, juntamente com o Zé Irã na época mexia em Bom Jardim, e o Zé Irã me doou um trator e a prefeitura doou o óleo para que nós pudéssemos tirar aquele desvio. Era o Edmir na época? No governo do Edmir. Isso. E tiramos ela, em vez ela era pela esquerda, conseguimos desviar ela mais para a direita. Tá? Entendi. E conseguimos tirar aquele desvio, acabou aquela ladeira. Aí depois da ladeira da estrada feita, onde o Ari Rezende desmatou e plantou uma roça de cacau. Hoje a estrada passa dentro da roça, mas não foi. A estrada chegou primeiro do que a roça, digamos assim. Eu lembro. Tá certo? Aí lá na frente mais existia, na terra do Bijonga, uma serra muito alta. Alta mesmo que, tá? Era difícil de carro subir. E conseguimos tirar aquela ladeira, passar em frente à sede do Renato antigamente. Tá? Então eram os 3 pontos pior daquela vicinal. E conseguimos, tá, tirar aqueles 3 pontos. Às vezes tem hoje na vicinal do Chique Elias, as pessoas chegou lá ontem. O que foi que o Santo fez aqui? Agora não essas pessoas não sabem da história, né? Eles teriam que chegar e perguntar, né, como era o início daquela vicinal, que era sofrida. Cara, aquela vicinal era horrível, né? Era horrível, triste. Aquela vicinal no começo ali. Exatamente. Aí depois que entrou o André, conseguiu resolver a situação do Chique Elias. Hoje é outra vida, né? Hoje é outra vida. O André, assim como todas as vicinais, todo ano com máquina lá dentro do Chique Elias. Eu conversei semana passada com a Sandra, que é a esposa do Diraldo Sena, né? A Sandrinha. Isso. Minha amiga demais. Eu tava conversando com ela, falou, Cal,
A visitar o Chico Elias hoje é outra vida, cara. Exatamente. Lá a gente. Lá no sem palavras, o local eu tô muito feliz porque a gente tem terra lá dentro. Lá é outra história, lá é diferente, diferente. Tá. Virou. Mudou totalmente. O André mudou a situação da vicinal do Chico Elias, tá? É assim, do fel pro vinho, digamos assim, né? É verdade. Do fel pro mel, alguma coisa assim, né? Santos, a gente vai tocar um pouquinho na gestão do André, já estamos chegando na parte final do nosso bate-papo, mas assim, o que o André tem feito na Vila Bom Jardim digamos que seria fora do normal, for analisar com outras gestões. Rapaz, é aquela situação, o que o André fez na Vila de Bom Jardim, 3 obras importantes. Foi. Primeiramente aquela praça, né? Ficou pra história, né? Tá lá uma praça que ficou pra história. É verdade. Segundo, a escola, né? Uma escola que revitalizou aquela escola tão exatamente, né? E mais uma ponte, botou lá um bueirão de metro e meio cada bueiro, né? Conseguiu resolver a situação de uma rua, vai fazer as outras. E vai fazer de mais 2 ruas, certo? Então assim, nessa gestão do André, Bom Jardim só deve ao André, essa é a verdade. Por isso que ele tirou 2.000 e poucos votos. 2005 votos. 2005, não foi? Foi. E parece que o concorrente dele tirou parece que 170. 172. Então assim, então tá aí. Então mostrou. Teve a resposta. Exatamente, teve a resposta. Né? Eu acompanho muito Bom Jardim, né? Estou a vida inteira por aqui, entre idas e vindas. E essa semana mesmo eu passei lá na frente, eu fui lá, eu falei pra tu que eu fui no sábado lá na vicinal, né? Isso. Aí eu passei na frente do Bom Jardim, na volta lá pra cá, acho que era meia-noite já. Aí, engraçado, eu vi um bar do lado de esquerda aqui pra lá perto da rodoviária, abaixo da rodoviária, um pouquinho acima, um pouquinho. O pessoal com um sonzão na frente tocando, todo mundo sentado. Aí eu imaginei, imagina um tempo atrás isso não acontecia. Só a poeira, né? Antigamente quem ia parar poeirão, exatamente. E você vê hoje assim, você entra na vida assim, pô, qual a cidade é essa aqui, cara? Quem não conhece, né? É um cartão postal muito bonito lá, né? Que nem toda cidade tem, né? Não. Aquela frente que tem Bom Jardim hoje. Ali tem lugar de caminhada, ali tem nacional. Ali tem tudo, cara, né? É muito bom, né? Pô, é um negócio. Uma coisa que tá muito bacana. Resolveu a situação da frente do Bom Jardim. É verdade, cara. Eu tô muito feliz de verdade com a gestão toda do André e tal, mas não é puxar saquismo, mas entender e saber. Mas a verdade tem que ser dita, né? Tem que ser dita, exatamente. Henrique, bora fazer mais um bloco, Henrique. Daqui a pouco a gente vai estar chegando já na fase final do nosso bate-papo aqui. Ainda tem aqui umas 14 perguntas. Né? Vamos lá. Agradecer aí ao Posto Pacajá, qualidade no combustível 24 horas, né? Combustível de qualidade, é só procurar o Posto Pacajá aqui na JK do nosso parceiro Wendel Reis. Um abraço, meu irmão, que Deus abençoe, tamo junto e misturado, tá bom? Manda para Saulo Formen, investindo sobre a versão. É um menino, gente boa. Tu conhece o Saulo Santos, não? Não. Saulo é um menino, pensa no cara, eu fiz um podcast com ele. Tem aquele cara que tem uma visão empresarial fora do normal. Certo. E um grande parceiro do nosso projeto. Saulo, meu irmão, agradeço a você. Ele representa várias marcas e tem a marca própria dele, né? De calçado, de boné, de camisa, de calça. A marca própria da Saulo Formen. Isso aqui foi aqui, ó. Tá aqui a xícarazinha dele. Falando nisso, eu vou te lembrar pra você que eu vou tirar essa cabine aqui. E aí eu vou colocar os nichos aqui, botar uma mesa grande aqui de prancha aqui. E os nossos convidados tem que dar um brinde pra colocar no nichozinho que depois eu vou lhe cobrar. Você não tá pronto, mas depois eu te cobro. Gente, Saulo, meu irmão, um abraço, obrigado. Mais um, Henrique, chama pra nós aí. A Centro Elétrico, material para construção elétrica em geral, da base do acabamento. Nosso amigo Joiane, é só procurar a Joiane ali, com certeza você vai ter um bom atendimento e qualidade no material, tá certo? E menor preço da cidade, com certeza. Chama pra frente, tem mais um Top Lanche. Olha aí, o Top Lanche chegou, mandou o lanche pra nós. Chegou, né? Tamo aqui. Sei. Top Lanche, agradecer o Top Lanche aí, o telefone delivery é 91991557980. Top Lanche também tá servindo almoço aí no período da semana, tá certo? Chama pra frente aí, tem mais um. Equilíbrio Nutrição Animal, Mineral, Proteinado e Rações. É também do Dr. Fabrício, grande parceiro, né? Você quer comprar ração de qualidade para os seus animais, é só procurar ali a Equilíbrio Nutrição Animal. Entrega em qualquer lugar do município, aí tem seus veículos próprios, aí, caminhões para fazer entrega e levar onde você precisar, tá certo? Tem mais um? Fechou? Apareceu um negão bonito na tela aí. É nóis. Eu ia te perguntar em relação a quantos anos você estava fora da política, você já falou, estava com 12 anos. Isso, 12 anos fora. É puxado, né, Santo? 12 anos fora e voltei pra ficar, essa é a verdade. Caba duro, gostei de ver. Já que eu tô dentro, vamos ficar por aqui. Você tá com 12 anos fora, você volta, você vai fazer o quê? Brigar pra falar vai dar sorte ao azar? Não vai, né? Então você tem que estar dentro, entendeu? Tem que estar dentro, tem que estar. Exatamente. Tem que estar junto e misturado.
Vou falar um pouquinho sobre a questão da tua esposa, cara. Ela é professora há quantos anos pra cá já? A Marineide, acho que a carreira dela de professora, veio lá do Maranhão sendo professora, em cima de 35 anos, né? 35 anos. Exatamente. E assim, fez também um bom trabalho como vereadora na época. É isso que eu ia falar agora. Vamos falar dela agora como vereadora. Ela passou aí 3 anos não, 2 anos e 8 meses, mais ou menos. Por aí como vereadora. Deixou, né, a história dela como legisladora. Exatamente. Ela pegou uma época ruim, né? Na época da pandemia, né? Pandemia e tudo, né? Exatamente. Mas assim, ela fez um bom trabalho ainda. Ela conseguiu iluminar aquele campo do Bom Jardim, tá? Entendi. Ela conseguiu os refletores com o deputado Júnior Ferrari, que hoje o campo é iluminado, é um projeto da Marineide. Ela conseguiu. Exatamente. Tá? Iluminar aquele campo lá. Entendi. E ela batalhou muito para que regularizasse o ensino médio da Vila de Bom Jardim, na qual eu vou continuar com essa luta com o André. Na época não conseguiu porque para se tornar independente, ou como é que é, Santos? Ficar lá uma escola do ensino médio na Vila de Bom Jardim. Não tem, cara. Não, hoje nós lá tem o SEI, né? Tá? Mas não é aquela escola virtual, mas não tem, né? Não é aquela presencial. Hoje nós temos lá em Bom Jardim sala de aulas, tá? Para isso temos professor, tá? Para isso capacitado. Infelizmente não temos essa aula. E na época a Marineide lutou muito atrás disso aí, mas o ex-prefeito, tá? O ex-prefeito ele não deu muita ligança para essa situação. Exatamente, né? Então foi uma das conquistas dela que ficou em vão, porque o ex-prefeito não acolheu. Na verdade, ele não foi atrás juntamente com ela para regularizar o ensino médio da Vila de Bom Jardim. E hoje é uma conquista, será uma luta minha junto com o André. Buscar isso, regularizar o ensino médio da Vila de Bom Jardim. Que eu tenho certeza que o André jamais vai virar as costas, feito o ex-gestor virou para a Marineide, na época vereadora. Ô Santos, não é falar mal de ninguém? Claro que não. Não, mas nós estamos falando aqui, né? Fazendo bate-papo. Exatamente. A gestão anterior, ela deixou a desejar em relação aos vereadores, não deixou, cara? Não deu aquele suporte necessário. Tanto que a reeleição foi pouquíssima, né? Eu acho assim, que priorizou demais uns, prejudicando outros. Sim. Né? No caso, a Marineide foi muito prejudicada no governo do ex-gestor. Entendi. Né? Porque assim, foi um camarada que nunca abraçou projeto nenhum dela. Você entendeu? Nenhum. Então por que foi que o Santos apoiou, então, ficou do lado do ex-gestor na época? A política ela tem muitos segmentos, né? Sim. E talvez eu acompanhei o ex-gestor até por compromisso com outras pessoas. Essa é a verdade. Pois é, cara. Então assim, eu acho que exatamente por isso acho que uma boa gestão ela reflete em todo o contexto. Exato. Ela reflete em todo o contexto. Tanto, eu até comentei com o Júnior aqui na terça-feira, na sexta-feira passada, que eu fiz um podcast com ele sobre essa situação. E o que nós comentamos agora há pouco. O André, todos os vereadores que estavam eleitos, que estavam na base, teve 12 vereadores acompanhando o André. Exato. Mesmo os que não se reelegeram foram bem votados. Por exemplo, o Clebinho aumentou 100 e poucos votos. A gente tirou muito voto. O Edé saiu de 400 e pouquinho, foi para 1.100 e pouco. Exato. O Elias, mesmo sem ser vereador, mas teve um suporte, teve uma parceria da gestão, saiu de 400 e pouco para 1.220 votos. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o Aécio de 300 e poucos votos para 1.400 e poucos votos. E mesmo os outros vereadores que não se elegeram. Todos foram bem votados. Né? O Raimar foi bem votado. Bem votado, Quase 600 votos novamente. Exatamente. Então, assim, e esse reflexo de uma boa gestão, de um trabalho sério, refletiu na votação dos vereadores que estavam na base, cara. Né? Exatamente. E falar uma coisa, Santos. Esse cara ser vereador no município, acho que em todo lugar, mas no município pequeno acho que é pior. Ser oposição de gestor, quando o cara tá fazendo uma boa gestão, não é muito legal para ele, não. Não é, né? Até mesmo porque nós sabíamos que a eleição era disputa para vereador, né? Sim. Nós comentamos sobre isso ontem, né? Para prefeito estava decidido, né? Então a disputa estava para vereador, tá certo? E aquilo que foi falado aqui, um pouco distante aqui, entendeu? No caso o Chico Direta, o Mirim, né? Carlete, tá? Que viemos lá de mandatos passados, nós entramos no partido, tá? É um partido pesado. Nós não entramos no partido, eu já estava no partido. Eu sou MDB, tá, já há um bom tempo. Da vida inteira. Exatamente. Então, não é que eu fui para o MDB, eu já estava no MDB.
Porque tu tem quantos anos de MDB, Santos? Desde 2007, né, naquela época. E na época foi o seguinte, parece-me que em 2013, eu era presidente do partido, do MDB, e o ex-gestor, no caso, o Chico, vou falar o nome do Chico aqui, meu amigo, tem nada a ver uma coisa com outra. Nada a ver, não, tá. Não. O Chico queria disputar a eleição, mas tinha aquela insegurança, né? Se eu for pro MDB, de repente pode lançar outro candidato, eu não ser candidato. E eu falei, eu lhe dou o partido, não tem importância nenhuma. Tu entregou o partido pra ele? Entreguei, ele sabe disso. Tá? Nós fomos para uma reunião lá na chácara dele, onde eu trouxe aqui o deputado Osório, na época, Osório Juvenil, e passei o partido pro Chico. Entendi. Eu passei o partido pro Chico. Não me tomaram o partido pro Chico. Tu entregou? Eu entreguei. É diferente de hoje. Tá certo? Então, na época, eu passei o partido pro Chico. Trouxe o deputado Osório aqui e passei o partido pro Chico. Tá? Hoje foi diferente, né? Hoje tomaram o partido do Chico. Eu não. Eu passei o partido pro Chico. Ele sabe disso. Entendi. Certo? Na verdade, a decisão nessa agora veio lá de cima, né? Exatamente. As pessoas não entenderam isso. Não entenderam, mas não entenderam, né? A decisão veio lá de cima. Eu creio que é o seguinte: o governador político, ele vive de voto, né? É o que eu falo sempre. Quem tem voto, né? Você vai manter. Quem tem voto é bem visto. Não adianta, cara. Isso é fato. Na política é isso, cara. É fato. É isso aí. Né? Ô, Santos, a Ramia tá dizendo aqui, o Arival tá dizendo aqui, parabenizar você pela sua trajetória, né? De mandato, de vereador do município de Pacajá. É uma longa trajetória, a gente tá conversando aqui, estão lá ouvindo. Então, não, com certeza, né? Comentando aqui, o Marcos Henrique também, um forte abraço ao meu amigo vereador Santos, do Bom Jardim, ligado por aqui. Conhece o Marcos Henrique? Marcos Henrique Ramos? Porque aqui geralmente pode ser outra pessoa que a gente conhece. A gente conhece pelo nome, assim, não dá. O Edvan também tá dizendo que estamos por cá, tá ligado lá ainda, né? Deixa eu me ver aqui, tem uma galera, Isaura Costa, minha irmã lá de Rondon, no Pará, tá ligada com a gente também, mandando um abraço aqui, né? Jacurias, falou tudo, Santos, estamos presentes assim em um lugar para ensino médio. O pessoal do bom é o Jalcoíris Oliveira. Jalcoíris Oliveira, eu não sei quem é. A Jalcoíris é a mulher do Friar, né? Com certeza deve ser ela. Pois é, ela está dizendo aqui que o Bom Jardim de fato está precisando de um ensino médio, né? Médio. E será uma luta minha, juntamente com o prefeito André, tá? Sim. Que o André ele jamais vai virar as costas para isso. Eu sei que vai. Eu sei que não vai. E que vamos regularizar assim, o ensino médio da Vila de Bom Jardim, com certeza. O Elinho, que é o nosso parceiro Elinho Antenas lá. O nosso locutor tá fazendo trabalho com a gente, tá mandando um abraço aqui. Obrigado, Elinho. Bom trabalho, é um excelente de apresentar aí o planejamento eleitoral aí, né? O parlamentar eleitoral à comunidade. Já tá falando da gente tá fazendo entrevista com vocês, acho que isso é muito interessante. Exato. Estava falando da sua esposa, né? Que foi vereadora, ela foi suplente do partido na época, né? Partido da época e acabou. O seu Manel faleceu e ela assumiu com. Ela tirou 500 e pouco. Quantos votos, lembra? 511 na época. 511 votos. Exato. O seu filho tirou aí 2020. 457. 457. Onde tem 6 vereadores aqui da Câmara hoje ainda, tem 6 vereadores com menos votos do que ele, tá? É mesmo, cara. Menos votos do que ele. Cara, infelizmente, partida é aquela coisa. Não, né? A partida é. Cara, a partida. Eu nunca, Santos, falando sério, o sistema político eu nunca concordei. Antigamente, eu não sei se em 2000 já era assim quando vocês são candidatos, acho que não. Antigamente eram os mais bem votados, não importava o partido. E é tanto que nessa época, quem era o mais bem votado era o presidente da Câmara, era automático. E eu sempre briguei para que, e a gente fala sobre isso, que eu acho que o cara tira 700 e tantos votos, o cara com 200 e pouco vai lá e é vereador, você está tirando o direito do povo. Isso não é democracia. Exatamente. Eu lembro-me bem que naquela eleição, eu não sei qual foi o ano, que o Celso Pita, o ex-prefeito de São Paulo, sim, né? Ele, né, na eleição estadual na época, federal no caso, né? Ele tirou 81 mil votos na época. E o Enéas do Prona, tá? O Enéas puxou toda a bancada Naquela época entrou deputado federal com 283 votos, mesma votação que eu tive aqui para vereador. E o cara que tirou 81 mil votos não foi eleito, que foi o Pita. Eleito, tá? Então, acabou sendo prefeito depois de São Paulo. Exatamente, né? Não, era ex-prefeito. Ele já era ex-prefeito. Já tinha sido. Então, assim, o Enéas puxou toda a bancada dele, entrou um deputado federal com 283 votos. Aonde ficou com 80 mil votos que não foi. Não, na política passada, o Sãozinho tirou 519 votos. 18, empatando com o Marcão. De voto a voto. E voto a voto, e o Neto da Patrol com 219
que entrou, né? Então, assim, eu acho que deveria ser o mais votado. Agora também. Agora o Pompom tirou 700 e poucos votos, o Clebinho tirou 700 e poucos votos e ficou fora, pô. Exatamente, Pompom 400 e pouco, né? 400 e pouco. Foi o Clebinho que tirou 700 e poucos votos. Exatamente. Aí o Paulo Rossi estava no PSDB, se elegeu com 422. 22 votos. Chico Direta com 606. Né? Não foi eleito também. Não foi eleito, né? Entendeu? Então, assim, é um sistema meio maluco. Exatamente. Sistema eleitoral, eu não vou mentir pra você, não gosto desse sistema, não. Infelizmente, né? Vem lá de cima, né? Vem lá de cima, temos que aceitar, né? Vai fazer o quê, né, meu irmão? É assim mesmo. É o filho do José Mário, tá perguntando se é o filho do Dário, é eu mesmo, rapaz. Tá ligado com a gente, Zé Mário. Zé Mário de São Paulo. Tá. Não, o Zé Mário é um primo meu, cara. Achando um primo aqui, mas ele é filho de Joaquim Costa, primo lá de Rondônia do Pará. Rapaz. Eu tô achando parente ao vivo aqui no Podmax aqui. Pô, Zé Mário, depois eu vou mandar um abraço pra você, meu irmão. Mandar um alô pra você no zap. Manda o zap pra nós depois, a gente bate um papo. Estamos achando parente aqui ao vivo, tá vendo? Que é legal? Santos, a gente vai falar um pouco, cara, agora desse novo desafio seu. A gente já está chegando da parte do meio para o final do nosso. Já estamos quantas horas, Henrique? Qual o tempo nós estamos falando aí? 1h50? Só isso? Já está dando 2 horas. Tá doido, meu irmão. Tá vendo como é que passa rápido? Muito rápido. Muito rápido. Santos, vamos falar um pouco da tua nova trajetória. Né? Você já falou que entrou para não sair. Exatamente. Então, assim, isso é sinal que você quer fazer uma boa legislatura, como você sempre fez. Eu, de antemão, quero lhe parabenizar, que eu não tinha feito isso ainda, pela tua vitória, pela tua conquista de se tornar vereador de novo no município de Pacajá. Né? Nós nos conhecemos aí há uns 2 dias já, né? Exatamente. A gente tem uma grande amizade e tem um grande respeito por você. E é uma nova história que inicia na tua vida, cara. Pois Cal, é a velha política, né? Tá? E vamos transformar ela, né, na nova política, né? Digamos assim. Eu da velha política, eu quero trazer, né, o respeito, a seriedade, tá? Compromisso com meus eleitores. Os meus eleitores sabem disso, aquilo que eu prometo para cumprir. Eu não faço promessa leviana. Entendi. Tá certo? Então, quem me conhece sabe muito bem disso. É até atual que alguém te fala assim, não, se o santo falou, ele vai cumprir. Tá? Porque eu gosto de prometer, cara, aquilo que está no meu alcance. O homem tem que ter palavra, né? Não é isso? Não é porque é política que você deixar a coisa, né, debandar. Então, eu trazia aquela coisa de respeito, responsabilidade, compromisso, tá? Entendi. A nova política. Eu tive muitos votos, tá? Do primeiro voto, do jovem do primeiro voto. Tu ainda tem pessoas. É mesmo. Exatamente, tá? Se você for somar... com a tua esposa aqui, teve muito jovem. Muito que votaram no Santos, é o primeiro voto, e que votaram no Santos, né? Até mesmo porque eu também não sou o mais velho da Câmara hoje, né? Tem pessoas aí. Tem nada, tu é mais velho? Negativo. Quem é mais velho lá? A Marta. A Marta é mais velha que... a Marta é mais velha do que eu, tá? Então eu não sou mais velho, não. A mais velha é ela. Tu é o segundo. Tu é o filho de segundo. Exatamente. Tá? Vereadora, tá? Com muito respeito, viu? Então é isso aí. Então a gente queremos trazer o da velha, aquilo que foi de bom. Não, né? Eu falo sempre, Santos, que a gente, quando a gente faz algo, ou vive algo, a vida mesmo, a gente tem que filtrar. O que é bom fica, o que é ruim sai. Isso, né? Sai, né? E assim, o que você espera desse novo mandato, cara? Olha, de verdade mesmo, você como legislador. Eu espero o seguinte, eu espero muitas conquistas, muitas vitórias, juntamente com o prefeito André Rezende. Entendi. Né? O André mostrou para que veio. Né? É um prefeito novo aí, que todo mundo viu e está vendo o trabalho do André. Um grande prefeito, pessoa que tem compromisso com o município, tá? Ele juntamente com o vice, né? Então, assim, eu tenho certeza que o André, ele vai fazer o melhor pelo Bom Jardim, assim como pelo município. Bom Jardim hoje, tá? Sentar com o André e a gente, assim como veio para cá muitos quilômetros de asfalto, vamos levar um pouco para o Bom Jardim. No último bate-papo que tive com ele, que ele estava falando que parece que tem mais 18 quilômetros para ser. 13 ou 18, se não me engano. Para ser executado no município. Acho que é mais 18 quilômetros que ele ganhou. Ele foi executado 30 quilômetros já no município de Pacajá, cara. Exatamente. É histórico, né, Santos? É muito asfalto, né? Então vamos sentar com ele. Vamos olhar, levar um pouco para o Bom Jardim. Nazaré, Vila de Nazaré, que também não tem asfalto. E precisa. Vila Manel Baiano. Então eu tenho certeza que o André, tá? O compromisso que ele tem com o município, essas vilas serão todas contempladas com calçamento. É verdade. Tá? Bom Jardim, calamidade de água. Aqui no Bom Jardim a água não é fácil.
Mas ele vem mantendo um carro-pipa. Foi cavado um poço lá também agora. Foi cavado. Tempo, né? Como é que tá a situação daquele poço? Tá sabendo? Ali é o seguinte, falta distribuir, né? Mas o Bom Jardim foi feito um estudo no governo do Edmir, onde tem um lençol de pedra que pega da Vicinal Chiqueria até a Vila do Nazaré. A cidade pra cá também quase toda na pedra. Pois é, tá. Então assim, então ali é muito difícil furar um poço. Cara, é complicado. É muito difícil. Não tem um rio grande que você possa tratar água. Verdade. Então, assim, e hoje é difícil montar um sistema de tratamento de água, né? Exatamente. Muito É caro. difícil. Ainda mais ali que não tem um rio grande para você fazer isso aí. Exatamente. Né? Então assim, mas eu tenho certeza que o André, vamos sentar para discutir isso aí, a distribuição da água da Vila de Bom Jardim, nem que seja necessário furar mais poço, mas é necessário. Né? Por mais que o carro-pipa tá lá, venha atendendo, tá? De maneira não suficiente, porque também não dá conta, essa é a verdade. Não dá conta não, cara. Né? Mas o prefeito tem feito, tá? O possível e impossível para atender aquela comunidade. Ô Santos, aquele asfalto, foi feito um pouco de asfalto ali, já melhorou muito, né, cara? Ajudou muito, né, cara? Melhorou muito, acabou muita parte da poeira, né? Mas precisa a gente fazer mais umas partes de asfalto ali. Ligar alguns trechos que ficou sem ligar. Asfaltar a rua da creche. Tá entendendo? Né? Uma parte dela a creche ela tá lá embaixo, né? Isso, lá embaixo. Atrás da vila, lá atrás. Exatamente, naquele bairro novo. Sim, não deixando uma coisa para outra. Aquele bairro também, tá? Aquele bairro, ele foi criado na gestão do Pedro Rezende. O bairro atrás da creche, lá? Atrás da escola, o Jardim das Pedras, como você chama. Sei. Aquele bairro ali, quando a Zuleide saiu, deixou de ser prefeita, ela doou aquele bairro, que era um alqueire de terra, para 2 pessoas de Bom Jardim. Doou assim, como se fosse, por exemplo, meu. Eu pego uma coisa minha e te dá. Não existe e coisa isso. Pública não existe isso. Não pode. Você sabe que a coisa pública tem que ser doada através de projeto de lei. Como não se passou com projeto de lei pela Câmara, o que foi que fez o Pedro na época, né, o gestor? Requereu. De volta. E aí criou-se uma comissão. Já tinha algumas pessoas com casa fazendo casa em cima. Tu estava como vereador já na época? Eu estava como vereador e fiz parte da comissão. Da comissão, entendi. Foi criada a comissão com 5 pessoas, a qual eu fiz parte da comissão. Qual era o método, o objetivo da comissão? Pessoa solteiro, não pegar terreno, e nem o casado que tivesse casa não poderia também ter terreno. Era para as pessoas que não tinham. Que não tinham dinheiro. Né? Então, criamos aquela comissão, foi distribuir o lote para as pessoas que não tinham casa. O Pedro mandou, na época, o fotógrafo, fez as ruas tudo no padrão. Pode ver que as ruas daquele bairro é com 12 metros de largura. Ela é bem larga zona, né? Eu lembro. As ruas são com 12 metros. É naquela aquela rua que tem a radiozinha mesmo ali. Isso, vai subindo lá, logo chega no bairro ali. Exatamente. Então foi mais uma conquista, né? Nossa, juntamente com o governo do Pedro Rezende. A criação daquele bairro lá. Verdade, cara. Nós temos o último bloco, né, Rico? Pra gente fazer? Bora fazer o último bloco aí pra gente finalizar, que tá chegando no final aqui. Tem quase 2 horas de bate-pau. Chega todo. Né? Tu viu como é que passa rápido? Passa rápido. Bora lá então, Rico. Manda pra nós aí. JK Construções, né? Agradecer nosso parceiro Fabrício e também o Júnior Guzmão, né? Pela parceria. A JK Construções, lá você vai encontrar qualquer material que você precisar para a tua construção, para a tua casa, na reforma, para levantar a tua casa. E tem uma vantagem, a JK Construções, ela tem os veículos para entregar onde você precisar, areia, cimento, tijolos, né? Cerâmicas e muito mais. Na JK Construções você vai encontrar facilidade, tá certo? Vai lá, chama mais um para frente aí é Impacto Adesivo Comunicação Visual, nosso parceiro Yuri, né? Quer fazer seu banner aí, o todo na frente da tua loja, quer adesivar a tua moto, o teu carro, né? Fazer também aquele outdoor na frente da cidade, é só procurar aí a Impacto Adesivos, que você vai ser bem atendido e ter um preço especial e um material de qualidade, tá ok? Chama pra frente, tem mais um. Reis Carnes, qualidade e preço baixo. A Reis Carnes também é do nosso parceiro, o Endel Reis, né? Um grande parceiro do projeto nosso, viu Santos? O Endel é um cara parceiro aqui do nosso projeto, tá sempre com a gente aqui, né? E ajudando a gente. Reis Carnes tá em 2 endereços ali próximo do Catatal Variedades e também ali do lado do Mercadinho Oliveira, no centro da cidade, tá certo? Tem mais um? Chama pra frente, tem mais um. Metalúrgica Pacajá, estrutura metálica, calhas, rufos, pingadeiras e muito mais. Na Metalúrgica Pacajá. Só falar com o nosso parceiro Laércio que você vai ter um bom atendimento e vai ser um trabalho de qualidade, tá certo? Tem mais um ainda? Tem aí
WR Comércio de Bovinos em geral, também do Wendel Reis, está com 3 empresas com a gente aí. Você quer vender o teu gado, tá melhorando o preço, né, cara? Tá melhorando o preço, tá chegando. A WR tá pagando já, melhorando o preço aí, quer comprar, vender aí, né? O Wendel Reis tem tua frota de caminhão também para buscar na vicinal, onde você precisar buscar o seu gado e levar. É só procurar a WR Comércio de Bovinos em geral. Acabou, Henrique? Acabou, apareceu um negão bonito aí. Santos, deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui no nosso chat. Não pode deixar esse povo sem. Vai lá que esse povo não, mas então o povo me pega aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem alguma mensagem aqui. Tá. O Zé Mário aqui que tá falando que é parente mesmo. Disse que eu falei o nome da minha irmã, que é a Isaura, né? Ele disse que tá assistindo aí, sabe que é parente, é prima dela. O Mauro, o Alex Frias, que é o policial aposentado, né? Ele tá dizendo que Calmax põe entrevista com o meu vereador Santos aí, tá parabenizando aí. Aqui tem o Elton Nascimento. Esse é meu vereador. Gostaríamos de ouvir as propostas para o esporte da Vila Bom Jardim. Aproveita e responde. Onde nós entramos? Pode ficar à vontade. Entra nesse. Questão do esporte da Vila Bom Jardim. Eu quero só fazer, voltar lá atrás, que eu fui também homenageado, né, pela Assembleia do Estado. Parece-me que em 2010, tá? Entendi. Onde eu recebi um título honorífico, tá? De cidadão paraense, doado pela Assembleia do Estado. Entendi. Pelo relevante trabalho prestado a esse município. Tá? Eu não sei se algum vereador aqui de Pacajá tem esse título. Entendi. Mas eu tenho ele. Tá? Na época foi doado pelo o presidente da Câmara, que era Manuel Pioneiro. Tá? Então eu tenho esse título de cidadão paraense, doado pela Assembleia do Estado. Tá? E voltando a... Para do esporte no Bom Jardim, o pessoal perguntando se tem alguma proposta, alguma ideia. Sim, tá? O esporte de Bom Jardim, sentar com o prefeito, discutir o quê? Esporte de Bom Jardim nós temos que fazer um gramado ali, à altura, né? Porque hoje ali tá um poeirão, digamos assim. Santos, desculpa estar te cortando, mas assim, eu até comentamos ontem sobre isso, sobre o campo. Eu quanto secretário na época do Edmir, na primeiro mandato do Edmir que eu estava como secretário, nós tentamos conseguir um terreno fora dali para construir um campo de futebol num lugar mais amplo, mais arejado, para ter mais acesso, e aquilo ali se tornar um complexo esportivo, por exemplo. Pois é, Calma. Aí eu sei que é uma coisa sonhadora, mas que pode ser realidade. Mas é uma coisa que você tem que envolver, né? Envolver a sociedade. Isso, exatamente. Se você chega lá da noite por dia e fala, vamos tirar esse campo daqui porque tem uma área em tal lugar. Não pode. Sem consultar os atletas. E primeiro tem que estar pronto, né? Exatamente, tem que estar pronto. Né? Tem que ter um comum acordo. Exatamente. Ali seria certo, um complexo esportivo, sem criar quadro e tudo isso aí. Agora, isso aí eu não sei se você for querer criar isso aí, passar por cima, né? Não de pode. Todo mundo, fica ruim. Né? Então você tem que ouvir, né, a sociedade, ouvir, né, os atletas, para ver se realmente são de acordo ou não. Tá? Verdade. Mas enquanto isso, vamos tentar melhorar aquele campo ali, né? Melhorar o gramado. Exatamente, com gramado, tá? Cercar direitinho. Cercar direitinho, tá? Com arquibancada para que a pessoa possa assistir o jogo sentado. Isso é legal, cara. Você tá entendendo? Então, assim, o objetivo nosso é isso aí, sentar com o prefeito, tá? E tentar melhorar o campo da Vila de Bom Jardim, porque o nosso esporte ficou um pouco esquecido, tá, Cal? Ficou, verdade. Ficou. Nem só lá em Bom Jardim, como também nas vicinais, dá suporte para a zona rural também. Verdade. Tá? Ô, Sandra, a questão de um projeto para quadra, eu acho que o Bom Jardim já merece uma quadra de esporte, não dentro da escola, cara. Sempre dentro da escola fica restrito à escola, né? Exatamente. Eu acho que isso é interessante. Eu acho que tem que ter, né? Acho não. É nosso objetivo. É assim, nós vamos buscar melhoria para o esporte da Vila de Bom Jardim e também para a zona rural. Conseguimos já iluminar um campo lá na vicinal dos Mineiros. Tá? Com refletor e tudo. Então, assim, o objetivo do vereador Santos hoje é cuidar do esporte, tirar aquele jovem da droga, porque você sabe, quando você cria esporte é vida. Esporte é tudo. É tudo. Então você vai tirar, né, aqueles jovens, né, da droga e tudo. Mas para isso tem que ter um incentivo para que eles possam realmente acreditar no esporte,
tá? Que vai dar certo. Nós vamos buscar aí um incentivo, vamos buscar convênio, buscar recursos juntamente com o prefeito. O prefeito está aí, eu sei que está de braços abertos para trabalhar, Com assim certeza. como vem trabalhando. E vamos buscar deputado, buscar recursos, buscar emenda para que possamos melhorar o esporte da Vila de Bom Jardim e região. Exatamente. Jaci, tá dando um abraço aí pro vereador Santos. Jaciane Souza, irmã do Félix. Irmã do Edmar, obrigado, Jaci. Ela tá pedindo aqui pra me fazer uma propaganda. Eu vou fazer agora. Comitiva Soberando. Soberando. É a única comitiva sem cavalo, mas cheia de alegria. Jaci, minha querida, eu quero fazer um mexão pra Jaci aqui. O pessoal quer patrocinar a comitiva da Jaci, que é Soberando, que tem a galera, tem a camisa, tem o mé, né? Tem o mé nas beiradas da rua que só assiste. Então, assim, bacana. Jaci, minha querida, abraço. O pessoal, quem quiser patrocinar a Jaci, vai fazer parte da comitiva, só procurar a Jaci pra fazer parte da comitiva aí, da comitiva Soberano. Jackson Boy, grande amigo Santos, nosso vereador da Vila Bom Jardim, eu servo no vereador que trabalha, tem o que apresentar à população. Falou a verdade, porque ele tá com 12 anos fora e teve tanta coisa que nós falamos aqui sobre o teu trabalho como vereador. Isso é muito legal. Santos, o que você, quanto vereador, que você fez, o que você não faria hoje, ou o que você não fez, que você precisaria fazer hoje no município de Pacajá? Olha, eu assim, o que eu não fiz, por exemplo, eu não fiz nada de errado. Essa é a verdade, né? Verdade. Eu não fiz nada de errado. Se eu tivesse feito algo de errado, com certeza eu não estaria novamente aí. Com certeza. Né? Eleito como vereador. Verdade. Tá? E falei aqui pouco instante, aproveitar, tá? Algumas coisas, a responsabilidade, o moral e o caráter da velha política e trazer para a nova política. Tá? Esse é o meu objetivo. Tá certo? E assim, o sistema político mudou muito, né, Santos? Mudou muito, né? Tá bem diferente. Tá bem diferente, né? Lá há 12 anos atrás, né? Tá bem diferente hoje, né? Entendeu? A mente das pessoas são diferentes. Eu tenho um bom assessor hoje, né? Que é meu filho Matheus, né? Então ele tá. Essa parte vai ficar muito com ele. A parte de jovem, ele tá muito. Ele tá antenado, como diz. Em 2012. Ele vai cuidar disso aí, entendeu? Em 2012 não tinha zap, né, cara? Não tinha não. Não tinha. O cara tem muitos anos que foi vereador. Exatamente. Quando você foi vereador, nem zap não tinha, cara. Não tinha. Né? Então hoje a coisa muda, né? E assim, a notícia hoje, Santos, a informação hoje ela chega numa velocidade tão grande, cara. Exatamente, né? Tão grande, que isso nós estamos fazendo aqui, o mundo inteiro está assistindo, né? Então, assim, a mídia digital, hoje ela predomina no mundo inteiro. É verdade. E quando você, como vereador, o prefeito, ou qualquer pessoa que use isso aqui pro bem, cara, é muito bacana. Muito bom. Porque tem os dois lados. Se o cara for usar pro mal, usa, mas pro bem também usa também, muito bacana e chega as informações. Eu nessa política passada, estava conversando com o pessoal, né, falando sobre a questão política, de um político chegar e mentir pra alguém no fundo da vicinal. Não tem mais como mentir. Não, acabou isso aí, né? Não tem como o Santos chegar lá na vicinal. Não, eu fiz isso, exatamente, eu fiz. Não vai colar. Não vai colar. Porque hoje tem informação. A informação tá aí. Tá aí. Tá na palma da mão. Tá na palma da mão. Não adianta você levar a coisa, não. Verdade. Meu irmão, nós estamos chegando no final do nosso bate-papo, né? Eu vou te fazer uma última pergunta. Qual é o plano pro futuro do Santos, como pessoa e como vereador? Já falei aqui um pouco do esporte, né? Buscar resgatar o esporte para a Vila de Bom Jardim. Precisa também, tá, ser visto com outros olhos, digamos assim. Verdade. A questão da nossa saúde da Vila de Bom Jardim. Por mais que você não vá criar, né, um plantão direto, semanal, mas pelo menos no final de semana. Isso é importante, sentar com o prefeito e levar essa demanda para ele. Você está entendendo? Porque isso é muito importante para a Vila. Valorizar mais o profissional da saúde. Tá certo? Para que ele possa, pelo menos, ter esse atendimento aí, tá, aos finais de semana. Não é só para a Vila de Bom Jardim, para as vilas. É Bom Jardim, sim, é Nazaré, é Manel Baiano. Tá todas certo? As vilas. Tá? Então todas as vilas precisam muito disso aí, tá? A nossa segurança, tá? Melhorar a nossa segurança, tá? Policiamento para nossas vilas. Hoje a Câmara, hoje o Bom Jardim está com 2 policiais, já? Ela verifica 2, né? Muda, né? Reveza, né? Tá? Entendi. Então, assim, mas de qualquer maneira, tá? Ameniza um pouco a situação. Né? É verdade, quando você vê a presença da polícia, o cara que quer fazer já muda, ele já muda a situação, já muda de ideia, né? Então nosso objetivo é esse, resgatar o esporte, melhorar a saúde, a nossa segurança, tá?
É melhorar a nossa educação, como eu falo aqui. Tentar criar um ensino médio, isso é uma luta do Santos, juntamente com o prefeito. Não conversei com ele ainda, depois da eleição. Eu não conversei com o prefeito também, tá? Tá viajando também, tá? Viajando, né? Acho que tá viajando aí. E vamos sentar com ele, vou sentar com ele, para que essas coisas sejam resolvidas, seja criado. Entendi. Vamos criar um ensino médio na Vila de Bom Jardim, porque precisa. Tá lá uma escola que ele fez, coisa, né? Muita sala de aula, então temos sala de aula sobrando, temos professor, né? Formação de todas as matérias, então tá lá. Então não tem como não criar, né? Então vamos criar um ensino médio na Vila de Bom Jardim. Isso é bacana, tá, cara. E o Santos político vai continuar na política, como você falou? Qual é o teu plano futuro? Não, é aquela coisa. É o que eu falei, entrei pra não sair, né? Vou ficar lá, entendeu, né? Eu vou ficar, entendeu, né? Não... Fala assim, o negão não vai sair mais daqui, não. Eu vou ficar por lá. Eu vou pegar uma cadeira e botar debaixo do braço aqui. Eu não vou dar espaço pra ninguém. Eu nunca dei espaço pra ninguém querer fazer nome, entendeu? Na minha região. O cara for querer fazer nome, ele vai ter que brigar, mas eu. De voto a voto. Mas fazer nome, não. Não é isso? Tá? Então eu tô lá. Né? É verdade. Até porque eu nunca perdi uma política como vereador. Provou a quinta eleição minha, o Santos sendo candidato, tá aí, né? E agradecer aos meus amigos, meus apoiadores, tá? As pessoas que sempre acreditaram no Santos, pode continuar acreditando que, né? Eu sempre falo, eu mexo pra frente, entendeu? Não é pra ser feito gato, não. Tá entendendo? Né? Então Calma duro. Eu gosto desse jeito. Santos, meu, nós estamos finalizando nosso bate-papo. Eu quero deixar o microfone à sua disposição, você fazer esses agradecimentos, né? Se tem algo que você está lembrando aqui, nós não falamos aqui, você pode falar. Então, assim, fica à vontade. O microfone está à sua disposição para a gente poder fazer os seus agradecimentos finais, para a gente já terminar o nosso bate-papo, que eu estou com fome. Tá. Então é isso aí, mais uma vez, né? Agradecer meus familiares, né? Essa aqui, né? Vou agradecer meu pai. Só encosta um pouquinho no microfone para meu pai, tá? A minha esposa, Marineide, meus filhos, né? A qual tivemos empenhada nessa campanha. Nós sabemos, né? O quanto foi difícil. Essa é a verdade, né? Mas graças a Deus pelo nosso trabalho, pelo aquilo que as pessoas acreditam no vereador Santos, me deram mais uma oportunidade, me deram mais um mandato. E só tenho a agradecer, primeiramente a Deus e segundo, né, a minha família e meus amigos. Aqui em Pacajá, eu não posso esquecer de agradecer meu amigo Arivaldo Malacarne, tá? A sua família, a Ramilda, meu amigo Neto BR, né? Teve na frente aqui da minha campanha. Grande parceiro. Tá? Exatamente, o Neto BR, o Renato, tá? Ao Magno, tá? Que teve também junto com a gente aí. O que é bode? Ao meu cunhado Sérgio, né? Tá? A Sandra, minha irmã. O Ouro da RAI. Então, assim, são muitas pessoas que tiveram aqui, né? Empenhado nessa campanha da gente. E eu só falo assim: confie em mim, confie no vereador Santos, que eu jamais irei decepcioná-lo. Aí vou fazer uma reflexão lá pela Vila Manel Baiano, meu amigo Netão, o Barrinho, aí vem vindo de lá pra cá. Não vou falar não, porque de repente você não fala nome de uns, ou fica chateado, né? É verdade. Mas aí eu já jantou, como foi falo, meu amigo Zezé, Vicinal dos Mineiros, né? É uma vicinal a qual eu tive um grande apoio. Mesmo. E pode acreditar, Zezé, vocês da Vicinal dos Mineiros, tá? Eu serei um parceiro de vocês, tá bom? Lá na Vila Nazaré, eu tirei na Vila de Nazaré 141 votos. É mesmo, cara. Tu foi bem votado, certo? Bicho. 141 votos. Eu tava vendo que a Vila de Bom Jardim, o treino não tava fácil. Você tirou quantos votos dentro do Bom Jardim? 302 votos. Foi bem votado, né? Sim, tá? Bem votado. Mas eu tirei lá no 38 Norte, bem votado. Sul, tive alguns votos. Nazaré, pegando os mineiros, 141 votos. Manel Baiano, fui votado. Vila do Bode, eu fui votado. Então, graças a Deus, eu fui bem votado em todo o município. 38 Norte, tu tirou quantos votos no 38 Norte, lembra? Lá dentro das urnas de lá, foi praticamente quase 100, mas muita gente de lá vota no Bom Jardim. Ah, tá, e voltou. Tá, então pegando esse pessoal todo, eu passei de 100 votos no 38 Norte. Entendi. Certo? Então, dentro da Vila de Nazaré, nas urnas de lá, eu tirei 141 votos, pegando a Vicinal dos Mineiros. Então, muito bem votado. Só tenho a agradecer e que vocês contem com esse amigo de vocês, vereador Santos. Muito obrigado. Meu irmão, eu quero lhe agradecer por aceitar o nosso convite, né? Estou muito feliz. E como eu falei no começo do bate-papo, Santos, nós conversamos, o grande objetivo do Podmax, do Calmax e toda a equipe da gente que faz esse trabalho, de fazer com os vereadores exatamente isso. Fazer com todos o que eu fiz com você hoje, o que a gente fez aqui, que você contou a tua história, você falou, relatou tua gestão como vereador e acho que isso é muito importante, levar essa informação para as pessoas, e as pessoas hoje vai conhecer mais ainda do Santos, né? Saber quem é o Santos do Bom Jardim. Então isso é muito importante. Eu fico muito feliz. Eu quero
lhe agradecer. Você é um cara, você é um negão pé da 90. Estamos juntos e misturado. Então eu quero lhe agradecer, meu irmão. Gente, eu quero mais uma vez agradecer a cada um de vocês, né? E dizer que eu estou muito feliz de poder estar mais uma vez aqui na sexta-feira. E vai estar com a Marta Rezende, que também tirou muito voto na região. Isso. Mas lá a região de vocês está bem servida. Tem você e tem a Marta, que são 2 vereadores atuantes. A Marta, que foi vereadora por 6 mandatos em Leonópolis, né? E está aqui, já elegeu vereadora. Então, assim, isso é muito bacana, porque são pessoas conhecedoras de política, como ela, como você, como tantos outros vereadores que elegeram o seu município só tem a ganhar. Pessoal, quero agradecer a vocês pelo carinho, né? Que o Papai do Céu abençoe cada um de nós. E não esqueça que tudo é determinado por Deus. Por mais que nós queremos algo, mas se não for pela vontade de Deus, não vai acontecer. Então, assim, entrega nas mãos do Senhor, que tudo vai dar certo. Sexta-feira, Marta Rezende. Terça-feira, nosso vice-prefeito Leandro Reis. E para você, meu amigo, também, só cortando aqui. Não, pode falar, fica à vontade. Te agradecer pelo espaço, pelo convite. Obrigado. Tá? Só tenho que te agradecer você. Tá? Tamo Muito junto. obrigado. Valeu, meu irmão. E agora é comer nosso lanche, né? Agora é comer o lanche. Tá certo. Gente, um abraço, que Deus abençoe. Tchau, tchau.